Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Boa noite para todo mundo. Nós vamos fazer um workshop de Godot como parte do treinamento dos Game Dev da turma do primeiro semestre de 2026. Esse workshop ele tem um papel bastante importante no projeto que vocês vão fazer, porque basicamente a gente vai fazer a base do projeto que vocês vão fazer. O Corsinha e o resto do pessoal já deve ter explicado, né? A gente vai pegar um dos projetos de demonstração e exemplo da Godot, que é o Dodge Decrypts, que tem na documentação oficial da Godot. Eu vou pegar aqui o link para vocês e mandar no chat. Que. Mandando aqui. Esse cara aqui. É, que ele explica bem passo a passo como fazer esse primeiro jogo 2D. Ele não entra tanto em detalhe no porquê que ele tá fazendo cada passo. Ele fala, tipo, faz isso e bota fé. Eu vou tentar explicar um pouco do motivo das coisas serem do jeito que ele tá pedindo pra fazer. E no final termina com um jogo em 2D super simples de você ficar desviando de uns monstrinhos. E você ganha ponto quanto mais tempo você sobrevive. E se você morre, você pode tentar de novo à vontade. E é bem simples, é só isso. Tem uma música, tem um efeito sonoro, tem uma interface. Talvez não dê tempo de fazer 100% das coisas hoje, mas depois vocês simplesmente vão e vocês baixam o código pronto e vocês usam ele como base para fazer o projeto de vocês. Só que a diferença é que vocês já vão saber como esse código funciona, porque eu expliquei ele do zero, como ele é feito. O código e as cenas e todo o projeto, né? Eu vou ter explicado aqui para vocês, então vocês vão se achar fácil nesse projeto, vocês vão saber fazer o que vocês precisam fazer. Então, eu vou começar criando um projeto novo na Godot, do zero. Vamos ver se vai funcionar. Então, primeira coisa, na verdade, é baixar a Godot. A Godot, a opção mais simples é vocês baixarem direto do site. Eu vou mandar o link aqui também. Então, tem o site oficial da Godot. Vocês podem ir lá e baixar a última versão. Nós vamos estar usando a versão 4.6.2, que eu mandei aí no chat, que é a última versão estável. Acho que saiu essa semana ou semana passada. É, A outra opção, se vocês usam Steam, é vocês instalarem a Godot pelo Steam, porque tem ela lá na Steam de graça. A vantagem de instalar pela Steam são duas. A primeira é que ela atualiza automaticamente quando tem um update novo. Pode ser bom e ruim, mas é uma praticidade. E a outra vantagem é que, se eu não me engano, ele já vem com todos os projetos de demonstração para vocês abrirem e testarem. Só que aí vocês têm que copiar esse projeto do Dodge Decrypts numa pasta separada, que vai ser o repositório Git de vocês, que foi o workshop ontem, para vocês poderem desenvolver a sua própria versão do jogo depois. Então, beleza. Então, você foi lá, você baixou a Godot do site. Ela é um zip que tem um executável dentro. É muito simples. Você extrai o zip, você roda o executável e a primeira coisa que você vai ver é algo tipo assim. É o gerenciador de projetos da Godot. Talvez ele esteja vazio. Se for você instalou pela Steam, provavelmente ele vai ter várias coisas. E aqui é onde vocês criam projetos novos ou escolhem abrir um projeto para editar e mexer neles. Eu vou criar um projeto novo aqui. Create. Não aparece. Aguenta só um minutinho, gente. Prontinho. Então, quando você dá um create new, aparece esse pop-up. Aí aqui a gente vai criar o nome do projeto. Eu vou chamar de Dodge the Grips Definitive Edition. Aí eu vou escolher uma pasta aqui. Não vai aparecer para vocês o navegador que eu escolhi na pasta, mas essa pasta que está aí no fundo da câmera. Eu vou só achá-la pelo navegador da própria Godot, não é super importante vocês verem isso. Dev, Dodge. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Dodge Grips. Então agora deve estar aparecendo aí que eu escolhi uma pasta aí, Projects, os Pigme Dev, Dodge, enfim, é como eu organizo minhas pastas. Daí que você escolhe uma pasta, tem que ser uma pasta vazia. A Godot não deixa vocês criarem um projeto novo numa pasta que já tem coisa. Então, cria primeiro um projeto numa pasta vazia. E aí tem algumas opções aqui. A gente vai ir com a versão padrão mesmo, porque é a mais simples.
E também porque esse modo compatibilidade permite que o jogo de vocês rode no navegador. E é uma coisa, em geral, para joguinhos simples 2D, é uma coisa interessante, porque dá pra vocês botarem no seu itch.io e qualquer pessoa que visitar o seu itch.io pode jogar e fica como um portfólio ali super facinho de jogar. Fora isso, eu vou usar as configurações padrão de Git aqui. A Godot vai criar uns arquivos de Git para mim, sem problema nenhum. Isso, eu vou criar. E aí já vai abrir o editor. Ele vai ficar estranho. Eu tenho que só fazer isso e entender por que ele não está mostrando esse aqui. Aqui, pronto. Aí eu abri o projeto. É um projeto vazio, não tem absolutamente nada. A Godot abre por padrão na modo de visualização 3D, que a gente não vai usar, a gente vai usar o 2D. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho da interface da Godot, para a gente poder se achar. Dá pra ver meu mouse, né? Tá. Pelo menos no OBS dá pra ver. Então, lá por cima, aqui em cima a gente tem os menus, né? A gente vai ter o menu de cena, projeto, debug, editor, help. A gente vai usar principalmente o de projeto, depois, porque aqui tem configurações de projeto. Logo no começo a gente vai mexer em algumas coisas. É normal a gente começar um projeto de Godot já acertando as configurações dele. Às vezes a gente vai mexer aqui no cena, a gente tem as funções básicas de salvar cena, abrir cena e coisas parecidas. Aí aqui no meio a gente tem os modos de visualização, tem o 2D, o 3D que vocês viram, tem o modo script, que a gente vai ver um pouquinho. O modo game permite você ver o jogo dentro da própria Godot. Eu não vou usar isso aqui, mas se vocês quiserem experimentar depois usarem. E tem a Asset Lib, que é para baixar plugins e addons da Godot. Ele talvez tenha que pede para conectar a primeira vez que vocês fizerem, mas tem muitos plugins interessantes e tem demos também, mas não vamos usar nada disso. Aqui na direita em cima, a gente tem os botões principalmente de fazer a build do projeto e rodar o projeto. O principal deles é esse play, que ele vai rodar o projeto. Aparece a tooltip para vocês quando eu deixo o mouse aqui? Eu não consigo ver o que eu mostro e deixar a tooltip ao mesmo tempo. Aparece. Tá É o aparecendo, Run sim. Project com F5? Isso, exatamente, perfeito. Então as Sim, tooltips sim. aparecem. Então esse aqui é para rodar o projeto inteiro. E outro muito importante é esse que está apagadinho. Não, esse aqui, desculpa. É o Run Current Scene, que é para rodar a cena que a gente está mexendo. Já vou falar um pouquinho do que é o conceito de cena. E aqui dá para mudar lá aquele modo de renderização que a gente escolheu na criação, mas a gente não vai fazer isso. Então, aí aqui no meio tem o editor principal da Godot, que corresponde a qual do modo ali em cima a gente escolheu. Então, estou no modo 2D, ele vai me mostrar a cena 2D. Talvez não dê para ver direito na transmissão, mas ele tem aqui um eixo cartesiano, né, um eixo X, um eixo Y. Eu posso dar zoom in, zoom out. E ele mostra bem fraquinho um contorninho em azul, meio lilás, que é a região que a câmera vai mostrar do jogo. E a gente vai mexer isso daqui a pouquinho. Aí aqui, em volta, na esquerda e na direita, a gente tem as docas. Elas são todas intercambiáveis, a gente pode mover elas de lugar. Só para dar de exemplo, eu posso pegar essa doca import aqui, eu posso clicar com o botão direito e mover ela lá para a direita. Aí dá para ter duas colunas de docas em cada lado da Godot e vocês podem customizar à vontade. Eu tenho um layout que eu gosto, mas eu não vou usar para o guia que fica todo no layout padrão da Godot. Mas vocês podem explorar bastante. Eu não vou explicar o que cada doca faz, porque isso vai ser explicado conforme a gente for fazendo as coisas do jogo. Mas o importante é ter essas docas, elas têm abas. Muitas vezes no começo a gente tá tentando achar uma coisa que a gente viu no tutorial e tá escondido porque, sei lá, tá na aba de sinais. Aqui, ou tá na aba de grupos, ou tá na aba de import. Então lembrem que essas abas existem nas docas e que dá para acessar elas. Aqui embaixo tem uma outra doca especial, que tem algumas coisas importantes, principalmente o editor de animações. É, para esse demo, pelo menos. O output é onde todos os prints do código vão parar. E alguns outros que são mais situacionais. Tá, isso aqui foi a introdução geral da interface da Godot. Então vamos começar a fazer o projeto em si. Primeira coisa é que, como ele é um tutorial, assim, é mais a parte de coisar o projeto, a gente não vai fazer a parte de fazer assets. Vocês já viram os workshops de arte. De arte, não sei se já foi, mas já foi workshop de música e tal. A questão é que aqui fazer o asset não é importante. A gente já vai pegar um kit de assets prontos. No tutorial lá na página da Godot, o primeiro link que eu mandei, ele tem o link para um zip. Eu vou mostrar aqui, então deixa eu só esconder o editor um pouquinho. Então, tem esse arquivo zip que dá para baixar do site. Aí eu extraí ele, vai virar essa pasta, que tem a pasta de artes e a pasta de fontes.
fonte de texto, no caso. Tem várias imagens, tem uma musiquinha, tem umas coisas. A gente vai pegar essas duas pastas, copiar, e a gente vai colar aqui dentro da pasta do projeto. Não, não é esse. É esse aqui, o Definitive. Isso é uma coisa, é um dos primeiros conceitos de projetos em Godot. O projeto em Godot é basicamente uma pasta no seu computador. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Que tem a princípio. Ah, ele criou lá dentro. Tudo bem. Um project.godot, que é um arquivo de configuração do projeto. Ele é inclusive um arquivo TXT, assim, vocês podem abrir no editor de texto e ver o que está escrito. Ele vem com um ícone padrão da Godot e um arquivo .import. Todo asset que a gente coloca no projeto Godot, isso, porque colocar um asset, importar um asset no projeto é basicamente eu vir aqui e eu colar as pastas. Quando eu for no editor da Godot, talvez não vai dar pra mostrar, mas quando eu for, não sei se deu pra ver que ele piscou um pop-up de import. Ele escaneou, ele viu que eu coloquei arquivos dentro da pasta do projeto. Aí aqui embaixo, vou apresentar a primeira doca, é a doca do sistema de arquivos. Ele identificou todos esses assets que eu coloquei, ele reconhece que é uma imagem, reconhece que é uma música, tudo mais. E agora estão fazendo parte do projeto. É isso, colocar um asset no projeto da Godot é colocar ele em algum lugar dentro da pasta do projeto. E se eu olhar no sistema de arquivos do meu computador, vai dar para ver que para cada asset ele cria um arquivo .import, que nem tinha para esse ícone inicial. Esse é um arquivo que descreve como que o asset está sendo importado internamente na Godot, porque quando eu faço uma build do jogo, ela não vai deixar os PNG juntos, ela transforma essa imagem num arquivo de textura mais otimizado para rodar o jogo em produção. Então aí tem instruções aqui internamente. Ela vem com as configurações padrões, mas a gente pode mudar isso dependendo do que a gente quer fazer no nosso jogo, para otimizar para um tipo ou outro de jogo. Então tem esses arquivos .import que ajudam ali a fazer o asset ser incluído na build do jogo. Vamos voltar aqui para o editor. Ok. Aí então eu botei os assets ali, que vinha na recomendação do projeto. A primeira coisa, se vocês já deram uma olhada em como que é a cara desse jogo, vocês devem ter notado que ele é vertical. Ele é um joguinho meio que para celular, digamos assim, né? Então ele tem uma resolução não convencional, que é o padrão da Godot é uma resolução em paisagem. Então a gente tem que começar mudando isso. Como eu falei, uma das primeiras coisas é mexer na configuração de projeto. Então eu vou aqui em cima, projeto. Talvez esteja em português a Godot de vocês, vai estar configurações de projeto, ou algo equivalente. Eu abro, ele já vem com o nome que eu tinha dado para ele, e eu quero mexer na resolução. Dentro da configuração de projeto tem várias abas aqui, a gente não vai ver todas, a gente vai ver principalmente essas duas primeiras. Nas gerais é realmente só um monte de configuração e tem um monte. No caso também é um pouquinho pior porque eu estou com as configurações avançadas ativadas. Provavelmente quando vocês instalarem a Godot vai vir desativado. Aqui então vai ter bem menos opção. Então se algum tutorial falar, putz, mexe essa opção, vocês não estão achando, provavelmente é porque tem que ativar as opções avançadas para mostrar tudo. Mas eu vou deixar desativado para não poluir. Aí aqui tem várias categorias de configurações, a gente quer ir em janela e mudar a resolução. Aí aqui ele já dá a cola no tutorial. Esse jogo ele é 480 por 720. Então isso aqui é a resolução em pixels que o jogo vai ter quando a gente abrir ele. Além disso, a gente também precisa mudar como a Godot escala o jogo, porque pessoas têm monitores diferentes, e se isso aqui for rodar no celular, os celulares têm resoluções diferentes. Então, inevitavelmente, essa janela de 480 por 720 ela vai ser redimensionada no computador da pessoa. E a gente tem várias formas que a Godot pode redimensionar isso, e cada uma delas vai ter um efeito visual diferente. Para esse jogo, a gente vai querer do tipo Canvas Items. Se vocês derem hover aqui, ele tem todo um tooltip explicando. Mas tem uma página da documentação que explica em bastantes detalhes. Eu não vou entrar muito aqui. O que importa é que para esse jogo é Canvas Items. Se vocês tiverem problemas com, tipo, no jogo de vocês de redimensionar a janela e as coisas ficarem estranhas, distorcidas, pixelizadas, borradas, aparecer barras pretas nas laterais, provavelmente é alguma coisa que está aqui mal configurada aqui. Então, sempre suspeitem desse lugar. Tá bom. Beleza. Então é isso. Aí, bom, como eu falei, o projeto Godot é só essa pasta. Internamente para Godot, quando a gente estiver escrevendo código, a gente quiser se referir a um arquivo do projeto Godot, sempre vai começar com esse prefixo res dois pontos barra barra. Tudo que está nesse prefixo são os arquivos que estão no projeto da Godot. E normalmente o ideal é vocês organizarem em pastas, separar por tipo de arquivo e tal. Para esse projeto a gente vai criar tudo direto na raiz, por simplicidade.
porque não é um projeto complexo. Aí vai ter tipo 4, 5 cenas e acabou. A gente vai criar tudo aqui. Então a gente vai começar agora fazendo a cena do jogador. O que é uma cena? Então a Godot, ela é, define um jogo como um conjunto de cenas que ela executa quando o jogo está rodando. Então, uma cena ali é um estado que o jogo tem internamente, que tem uma representação visual e que, quando ela está tocando uma cena, digamos assim, né, como da mesma maneira que a gente toca uma música num programa de tocar música, quando ela está tocando uma cena, ela está rodando uma cena, ela vai mostrar os objetos que tem naquela cena, e podem ser os objetos normais de um jogo, em geral objetos que a gente associa visualmente quando a gente joga um jogo, então tem o personagem, tem os itens, tem os elementos da interface, então tem a barrinha de vida, pontuação, menus, botões, mas tem também coisas que não são necessariamente visuais. Tem umas coisas que são semi-visuais, do tipo áreas de colisão que são invisíveis, mas que elas têm uma relação com a espacialidade do jogo, mas tem coisas que não são absolutamente nada visuais. Por exemplo, uma música de fundo que não tem uma posição associada, um timer é uma outra coisa muito comum que a gente vai ver nesse guia, mas pode ter inúmeros outros elementos nessa cena. E aí então a Godot, o sistema de cenas da Godot ele é um sistema aninhado. Eu consigo ter cenas dentro de cenas como uma forma de eu subdividir as responsabilidades de cada parte do jogo. Então o que a gente vai fazer aqui, por exemplo, é ter uma cena só para o jogador, que é só o avatar do jogador e o código para ele se mexer e as animações. É, Tem várias vantagens a gente subdividir em cenas. A primeira vantagem é para a cena do jogador, o que importa pra gente é o fato de que a gente consegue testar o jogador sem precisar testar o jogo inteiro. A gente pode rodar só a cena do jogador, controlar ele e ver que está funcionando antes de rodar o jogo inteiro. Então, tem mais vantagens, a princípio essa é a que importa. Então vamos começar fazendo uma cena nova. Eu estou com uma cena vazia já aberta aqui meio que por padrão. A Godot nunca tem zero cenas abertas, sempre vai ter uma cena meio nova assim que você pode editar e assim que tiver alguma coisa você pode salvar. Então eu vou usar essas sugestões de nós aqui, vou em outro nó e vou criar um nó do tipo área 2D. Aqui quando eu vou criar um nó, ele vai sempre abrir esse pop-up que lista todos os nós padrão que tem na Godot. O que são os nós? São aqueles elementos que eu falei que fazem parte da cena. Por que eles se chamam nó? Porque eles se organizam numa estrutura de árvore. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Aqui eu poderia procurar na mão um nó que eu quero, mas tem um buscador. Eu sei que eu quero um nó chamado área 2D. Eu vou no buscador direitinho. Ela chama 2D porque tem uma equivalente área 3D também. Então, como ela gosta para jogos 3D, muitos nós vão ter a versão 2D e a versão 3D. Esse aqui vai ser tudo 2D. Eu vou criar, eu seleciono aqui. Eu posso tanto clicar no botão Create quanto dar um duplo clique ou apertar Enter. Aí vai aparecer nessa doca aqui. Essa doca cena é a doca que lista os elementos que tem na cena. Mas ela lista só logicamente. Visualmente eles vão aparecer aqui no meio. Sempre que eu clico num elemento aqui da doca da cena, aqui na doca do inspetor vai aparecer as propriedades, os parâmetros desse objeto, desse elemento que eu posso controlar aqui. Inclusive, uma das coisas que eu posso fazer é renomear. Eu posso clicar duas vezes aqui e renomear. Vou renomear para player. Ele tá com esse negocinho amarelo aqui de warning, porque esse área 2D que eu criei é um tipo de nó que serve para detectar colisões. Tem vários nós de detectar colisão, esse é o mais simples de todos, porque tudo que ele faz é literalmente te avisar quando tem outro elemento que está tendo uma intersecção geométrica com ele e fala, olha, você está encostando em alguma coisa. Faz aí o que você tem que fazer. Ele só vai te avisar. Tem nós que são mais avançados, que eles vão tipo, eu sou um objeto sólido, então eu não vou ocupar o mesmo espaço que outro objeto, e eles se empurram e um não entra no outro. Mas aqui esse é um jogo simples e a gente vai usar o Ara 2D. Daria para usar um outro nó, que é o Character Body 2D, que geralmente é o que a gente usa para controlar um avatar de jogador, mas por motivos didáticos, esse guia da Godot prefere usar o Ara 2D, porque ele dá para explicar mais coisas, mais conceitos da Godot usando desse jeito. Então a gente está fazendo isso por motivos didáticos. E esse alerta vai ficar em um tempinho, porque vai demorar um pouco pra gente definir. Porque como ele é um negócio de detectar colisão, ele precisa ter uma forma, né? Um formato que descreve esse espaço que ele ocupa na área, no mundo 2D que vai colidir com outras coisas. Só que a gente só vai definir esse formato mais pra frente. A gente vai fazer outras coisas primeiro. A primeira coisa que a gente vai fazer é que, como eu falei, então a gente chama esses caras de nós porque eles têm uma estrutura de árvore. Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro que tem que criar. Eu vou Para ele ter uma representação visual,
isso aqui é só uma área de colisão, eu vou clicar aqui no player e eu vou criar um novo nó. Eu posso vir nesse maisinho ou usar o atalho Ctrl A que ele está dizendo. Ele vai abrir aquele buscador de nós. Eu vou procurar um Animated. Não, opa, escrevi errado. Animated Sprite 2D. Que vai ser um sprite com uma animação. Duplo clique, ele criou. Ainda não aparece nada porque eu não defini o sprite. Mas aqui eu queria chamar a atenção para vocês o fato de que ele criou como aninhado dentro do nó player. Então, além da Godot poder ter cenas dentro de cenas, cada cena por si só é o que a gente chama de uma árvore de nós. Assim como no nosso navegador de arquivos a gente tem pasta dentro de pasta dentro de pastas, mesma coisa. A gente tem objetos que são filhos de outros objetos, que formam essa estrutura hierárquica de árvore, que por isso a gente chama de nó, porque vem de um conceito de ciência da computação de grafos. É só uma convenção. Então daqui pra frente eu vou chamar de nós. Em inglês é node, né? Então aqui eu criei um nó do sprite. Ele é um tipo de nó específico que ele é um nó que sabe que ele vai ter uma animação. Tem um nó de sprite que é só o sprite parado, e aí eu tenho que ter um animation player separado para poder tocar, mas esse aqui é mais simples. E aí o que pode acontecer é que muitas vezes eu vou querer clicar no nó aqui pelo visualizador central e eu vou clicar nos nós filhos ao invés de clicar no nó raiz, que a gente chama, né, que é quando é o nó mais em cima ali da árvore. Então tem uma opção na Godot que é esse aqui, Group Selected Nodes, que ele trata todo ele e todos os nossos filhos como um objeto só. Então sempre que eu clicar nele aqui, ele vai tratar como um objeto só. Ctrl Z funciona. Aqui eu mexi e dei um Ctrl Z para ele voltar para a posição original. A partir do ponto que eu já tenho alguma coisa na cena, eu já posso salvar essa cena. Eu vou aqui em cena, Save Scene, ou salvar como, ou o nosso famoso Ctrl S. E aí ele já até sujeira o nome player, porque ele pegou pelo nó raiz da cena, eu vou salvar. Cenas tem esse formato .tscn, que também é um formato de texto. Vocês podem abrir no editor de texto e ver o que está escrito ali, se vocês tiverem curiosidade. Conforme vocês ficarem se acostumando mais com o Godot e se tornarem usuários mais intermediários e avançados, até é importante vocês aprenderem o formato interno de cenas. Por enquanto não importa. Apareceu inclusive aqui na doca de arquivos e está salvo agora. Vamos fazer o sprite. Ah, sim. Muitas coisas na Godot a gente tem que dar nomes para elas. E a gente pode sair dando nome que nem louco e vai ficar bem desorganizado. Ou a gente pode seguir uma convenção. Esse guia, ele segue a convenção oficial da Godot. Deixa eu pegar aqui o link para vocês também. Principalmente o guia de código. Cadê o Discord? Aqui. Boa. Eu recomendo, em qualquer projeto que seja em equipe, que vocês adotem uma convenção, e eu recomendo a convenção oficial, porque todo programador e qualquer pessoa vai ter a sua convenção pessoal que é por gosto, que a pessoa gosta. Quando a gente está em grupo, o melhor jeito de satisfazer todo mundo é não satisfazer ninguém e pegar uma terceira convenção, que não é de ninguém, e adotar ela, porque assim todo mundo fica igualmente insatisfeito. E aí é justo para todo mundo. E aí eu recomendo pegar a convenção oficial da Godot. Então, vamos criar os sprites do jogador de verdade agora. Então, eu vou selecionar o nó, lembrando que sempre que eu seleciono o nó, ele muda ali o que aparece no inspetor. Ele também está com um alertazinho amarelo, porque esse Animated Sprite ele precisa ter uma propriedade Sprite Frames para funcionar. Isso aqui é outro conceito importante da Godot. Ela tem cenas, ela tem nós, ela tem resources, né, em português recursos, que é um tipo interno que ela usa em geral, é porque ela associa com arquivos que estão na pasta do projeto. E aí vai ter dois tipos principais de recursos. Os recursos importados, que são os assets, que a gente já viu, que tem um arquivo .import, e os recursos internos, que são recursos que a Godot não precisa de um processo de importação para incluir na build. Que vai ser esse caso aqui. Eu simplesmente vou criar aqui, e eu cliquei aqui no empty, ele apareceu aqui uma sugestão de qual recurso usar, às vezes tem mais de uma opção, nesse caso só tem uma, eu crio. Opa, peraí que meu mouse falhou. Aí, agora ele existe, vai sumir o alerta, e eu posso expandir ele. Aqui, quando eu expando ele, ele abriu uma doca especial aqui embaixo, chamada Sprite Frames, que é onde eu vou editar os sprites e animações desse nó. Eu vou salvar. Aí, esse recurso agora ele está salvo nos arquivos da Godot, mas poxa, não está aparecendo, porque ele está incorporado dentro da cena. Eu poderia salvar ele separado da cena, com o botão direito, Save As,
mas não precisa. Às vezes é bom, nesse caso não precisa. Ele está salvado nos arquivos da Godot, só que dentro de um arquivo que já existe, que é o arquivo da cena. Então agora eu vou criar as animações. O jogador nesse jogo ele tem duas animações. A primeira vai ser a Walk e tem uma outra chamada Up. Meio rápido. Eu renomeei a primeira, aí eu cliquei aqui, Add Animation, e estou renomeando para Up. Ele tem essas duas animações. Aí para colocar os sprites em uma animação é só arrastar os arquivos deles para essa área da direita. Então eu seleciono a animação Walk, venho aqui em Art. Pelo nome dos arquivos dá para saber. Então o Player Gray Walk 1 e 2 são os dois frames da animação. Todas as animações nesse joguinho simples são de dois frames. E são animações quadro a quadro, né? Tipo, elas só alternam os quadros, qual frame está mostrando de tempos em tempos e cria essa ilusão de movimento. Então eu selecionei os dois objetos, eu cliquei em um, segurei Shift, cliquei no outro, arrastei os dois para cá e ele já coloca. E eu posso inclusive dar play, que ele vai tocar a animaçãozinha. Pausa. Deixa eu só ver se eu preciso mudar alguma coisa aqui do padrão. Não, por enquanto não. Por padrão ele vai rodar 5 FPS, ou seja, 5 quadros por segundo, então cada quadro fica 12 segundos aparecendo antes de trocar para o próximo. Né? Eu peguei 60 segundos, dividi por 5. E agora eu vou colocar o Up. Então, a mesma coisa, eu vou selecionar 2, arrastar para cá. Então ele também tem essa animação, que é quando ele está andando para cima. Ok. Aí, se eu te dar um zoom out aqui e comparar com o tamanho geral da tela, esse avatar aqui do player está um pouquinho grande, ele ocupa muito espaço na tela, a gente quer diminuir ele um pouco. Então eu vou selecionar só que eu quero diminuir só a parte visual dele, eu não vou diminuir aqui na raiz, eu vou diminuir só o sprite dele. Então eu seleciono o nó do sprite. Então, por enquanto a gente mexeu aqui em cima, só no sprite frames. Aqui mostra qual que é a animação atual e qual que é o frame da animação atual. Se eu resetar, ele volta pro padrão. Mas todo tipo de nó, ele é um subtipo de algum outro nó, né? Então, todos os nós têm como tipo base nó. Aí, esse cara especificamente, o Animated Sprite, ele é do subtipo Canvas Item, que é coisas que são desenhadas numa tela 2D, e por sua vez é do subtipo Node 2D, que são nós que têm uma transformação visual, e ainda mais à frente ele tem um subtipo Animated Sprite 2D, que é o específico que a gente estava mexendo. Mas todo Node 2D então tem uma transformação visual, que é posição, rotação, escala e. Eu não sei falar skill em português, eu vou falar skill que é meio que enquanto ele está inclinado. Só para vocês verem o que acontece, ele faz tipo. Mas não importa muito, a gente não vai usar isso. Dá para brincar aqui, eu posso mexer na posição direto no número, eu posso rotacionar ele, mas aqui eu só vim aqui para diminuir o tamanho dele. Então eu venho na escala x e y, eu vou colocar 0,5 e apertar Enter. Ele, por padrão, ele está linkado para manter o aspect ratio do x com y. Eu poderia tirar isso e diminuir só em um dos eixos, ele ficaria esticadão, mas eu quero que fique junto, então deixa assim. Agora proporcionalmente com o resto da tela, ele ocupa um tamanho melhor, ele sumiu, não sei porquê. Pronto, voltou. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui. A maconha mandou. Tá bom. Muito bom. Vamos seguir adiante. Agora já vou botar o formato de colisão dele que eu falei que eventualmente ia vir. Eu vou criar um novo tipo de nó então. Eu posso também clicar com o botão direito, Add Child Node. Agora eu quero um Collision Shape. Aqui já percebeu. Collision Shape 2D. Isso aqui é um nó porque eu posso ter vários Collision Shapes. Às vezes eu tenho um objeto que ele tem mãos e braços que são objetos separados, então eu teria um Collision Shape para cada um. Aqui eu tenho só um. Ele também está com um amarelinho porque ele, por sua vez, ele tem um resource que é qual tipo. E aqui é um caso que tem vários possíveis resources que eu posso preencher. Então aqui eu selecionei o Collision Shape 2D, fui no inspetor, eu vou escolher o cápsula, do tipo cápsula. Ele apareceu ali, eu vou dar um zoom. E aí essa areazinha azul é a área de colisão, a hitbox do jogador. Eu quero tentar encaixá-la certinha no personagem aqui. Eu vou aumentar aqui assim, fazer assim, e aí tá bom. Encaixou certinho. Eu vou voltar o cara aqui pra... Você deve ter notado que eu cliquei algumas vezes nesse botãozinho aqui que ele meio que reseta pro valor padrão um campo do inspetor. É muito útil. Voltei ele aqui pro 00.
Lembrando que em jogos o 00 costuma ser esquerda em cima, então o Y vai para baixo, o X vai para direita, em 2D. Então, eu acho que por enquanto é isso que a gente vai fazer no jogador. Ele tem então uma parte visual, o sprite, e uma parte de física, que é essa colisão que detecta é o formato que ele tem ali. É normal em jogos a área de detecção de colisão de um elemento, a hitbox de um elemento, não ser exatamente o formato visual dele, porque é um nível de. Ele precisaria de muito mais dados para descrever ali todos os vértices certinhos, exatamente o formato do objeto. Ainda mais que ele é animado, então o formato dele fica mudando para pouco ganho de gameplay, né? Para quem joga, vocês jogaram jogos a vida inteira e você provavelmente só não, alguns de vocês não devem saber, mas todos os jogos que vocês jogaram, a área de coesão dos personagens às vezes é tipo uma bola, um cubo ou uma cápsula, é bem comum a cápsula, porque não precisa ser mais complicado do que isso, e é perfeitamente suficiente para a pessoa sentir que ela tem um corpo físico no mundo virtual do jogo. Isso é normal. Eu vejo muitas vezes as pessoas estranhando que a gente faz um formato aproximado, bem grotescamente aproximado da parte visual, mas é assim mesmo. Tá, vamos para a próxima parte. Agora a gente vai definir o comportamento do jogador, para a gente poder controlar ele com o teclado, no caso. Então nós vamos introduzir um pouco de programação, que vocês viram também no workshop essa semana. Se a parte que você vai trabalhar no projeto não é programação, então peço para vocês só tipo, tentarem entender por cima o que eu estou fazendo, porque ainda assim é sempre importante, né? Fazer jogos é uma área muito multidisciplinar, e quanto mais a gente entender das áreas do amiguinho e da amiguinha, melhor a gente vai se entender e mais eficiente a gente vai ser como um time. Então, tente entender pelo menos por cima as coisas que eu vou falar aqui. Na Godot a gente programa coisas associando scripts a nós. Então cada nó que está aqui ele já vem com vários comportamentos padrão, built-in, né? A gente pode estender esses comportamentos anexando um, um script ao nó individualmente. Então aqui eu vou selecionar o nó raiz dessa cena, que é o nó player, e eu vou clicar aqui nesse pergaminho, que é o símbolo de um script. E eu vou anexar um script novo. Quando eu clico aqui, ele abre um pop-up de criar novo script. Eu vou usar tudo padrão aqui, mas eventualmente talvez vocês precisem mudar. Normalmente a gente precisa mudar onde que a gente vai criar, mas como eu falei, vai ser tudo na pasta raiz, né? O res .h, dois pontos barra barra. Eles já sugeriram o nome player.gd, que segue as convenções padrão da Godot. Eu vou criar, create. Se vocês não mexerem em nenhuma configuração da Godot, ele já vai vir com um template de código que é com essas duas funções principais definidas, que são as funções mais comuns de ter num nó. Já vou explicar o que elas fazem. Talvez vocês já até tenham visto no outro workshop, então talvez repita um pouquinho. Legal, criamos esse script. A gente vai definir algumas variáveis que esse nó player vai ter. A primeira variável é a variável de velocidade. A gente vai definir como um valor padrão de 400. E a segunda variável é a screen size. Depois vai entender porque que a gente vai entender. Mas antes eu queria te explicar que isso aqui é uma variável normal, assim, ela não tem nada de especial. Agora essa daqui, ela tem essa tag de @export, que ela faz com que essa variável apareça no inspetor. Então agora, quando eu selecionar esse nó, as variáveis que estão declaradas como export vão aparecer também no inspetor para eu editar. Isso é muito útil para, tipo, quem é programador na equipe fez ali um objeto que é relativamente complicado, ele pode colocar todos os parâmetros do comportamento como variáveis exportadas, e aí os designers, que vão balanceando o jogo ali, montando os itens, os monstros do level design, eles podem só selecionar o nó e mexer nos parâmetros pelo inspetor, ao invés de ter que programar e entender o código. Então é muito útil usar variáveis exportadas. Aqui no caso da velocidade, vai ser a velocidade com que o jogador se move na tela, e ele 400, a unidade disso é pixels por segundo. Já vamos ver como a gente vai usar isso. Agora a gente vai usar essas funções que estão aqui. A função ready é uma função que a Godot em si vai chamar de todos os nós que tiverem quando o nó entra numa cena que está rodando e esse nó entra nessa cena pela primeira vez. Isso acontece em dois momentos. Quando a cena já vem com os nós pré-definidos, que é o que a gente está fazendo aqui, e a gente bota essa cena para rodar, todos os nós delas que tiverem uma função ou método ready vão ser executadas. Às vezes o que vai acontecer é que a gente, durante a execução do jogo, a gente vai criar novos nós, novas cenas e colocar para encaixar na árvore que já está rodando. E aí quando eles entrarem na árvore pela primeira vez, também vai chamar a função ready. E ela chama só uma vez. Ela não chama, é garantido que ela só chama uma vez durante a vida do objeto, a não ser que a gente force ela a ser chamada outra vez. E aqui o que a gente vai fazer, a gente vai capturar o valor para screen size.
viewport, eu vou escrever primeiro e aí eu já explico o que está acontecendo. Então aqui eu estou usando essa função getViewportRect. Viewport é o espaço na janela que o jogo está sendo desenhado, e é um retângulo, então eu estou pegando esse retângulo. Objetos do tipo retângulo eles têm duas propriedades principais, uma posição e um tamanho. Aí eu peguei o tamanho. E aí uma coisa legal da Godot para quase tudo você pode segurar Ctrl e clicar, que ele vai te levar para a documentação dessa coisa dentro da própria Godot. Então aqui ó, Size, então aqui eu estou vendo a classe Rect 2D. Dentro da Rect 2D tem três propriedades principais, mas aqui a gente está vendo aqui a position, a posição dela no espaço 2D, e o tamanho. As duas são do tipo vector 2, que são dois números reais, né? Dois números quebrados decimais. Então, se eu voltar aqui no script, então aqui eu estou pegando o vector 2, que é o tamanho da tela, e colocando nessa variável. Já vamos ver por que eu estou fazendo isso daqui a pouco. Eu estou sempre apertando Ctrl S, tá? Então, sempre que a gente edita alguma coisa, ele fica com um asteriscozinho querendo dizer, ó, tem mudanças não salvas. Aí eu tenho um reflexo condicionado de apertar Ctrl S compulsivamente. Então, eu estou constantemente salvando tudo que eu faço. Desenvolvam esse hábito também. Agora a gente vai querer controlar. A gente vai controlar o jogador aqui na função process. Isso aqui é por simplicidade. Normalmente, num jogo um pouquinho mais elaborado, com mais física, a gente usaria o physics process e não o process. A diferença bom, primeiro, o que o process faz? Ele executa todo o frame do jogo. Vocês já devem saber que jogos, eles geram a ilusão de movimento visual pra gente, porque, assim como um filme, eles renderizam, eles apresentam visualmente o estado do mundo do jogo várias vezes por segundo, em rápida sucessão, e essa sequência de imagens engana o nosso cérebro e faz a gente acreditar que está acontecendo um movimento. Para isso acontecer, é comum, né, é um paradigma normal quando a gente programa em jogos, que a gente não programa sequencialmente os acontecimentos do jogo. Isso não é uma forma natural de se programar um jogo. A gente programa uma coisa que vai acontecer repetidas vezes todo frame, todo quadro, né, ou ciclo, tem vários nomes, todo loop do jogo. Então essa função process, diferente da ready que só acontece uma vez, ela é executada todo frame do jogo. E aqui no caso a gente vai principalmente servir para a gente mudar a posição do jogador com base na velocidade dele. Para a gente poder mudar a posição do jogador com base na velocidade dele, a gente vai precisar pegar. Antes disso, só para explicar a diferença, esse é o process, ele roda todo o frame. E tem o physics process, que ele roda esse aqui ele vai rodar o mais rápido possível. Se o seu jogo está 120 fps, 200 fps, ele vai rodar nisso. O physics process, ele roda numa taxa mais fixa, porque ele precisa ser mais determinístico. Então ele não pode ter muitas variações de tempo entre frames, ele roda numa taxa fixa. Isso para física é melhor, mas a gente não vai usar por simplicidade. O guia oficial da Godot preferiu usar o process. Eu vou seguir adiante para vocês, quando vocês baixarem o código, não ser diferente do que eu fiz aqui. Mas ok, para controlar o jogador a gente precisa definir botões que fazem coisas no jogo. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa no chat. Não. Vou tomar uma água. Eu talvez vou começar a acelerar um pouquinho para dar tempo de mostrar mais coisas. Eu vou talvez não ficar entrando tanto em detalhes, mas enfim. Para definir inputs, a gente vai de novo nas configurações dos projetos. Agora a gente vai na aba de Input Map e aqui a gente pode. A gente chama de Input Map porque a gente mapeia inputs, botões do teclado, do mouse, do gamepad, de chacoalhar o celular, para ações. Ele tem um conceito de ação interna na Godot. Eu vou aqui e eu vou definir quatro ações. As ações para mover nas quatro direções cardinais. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Então vai ter um Move Up. Eu escrevo aqui o nome, clico em Add. Move, move Down. Posso apertar Enter. Move Left, Move Right. Então tem quatro ações definidas. Aí eu vou associar inputs a essas ações e a gente vai usar as setinhas do teclado. Então, para pegar o up, por exemplo, eu vou aqui e clico nesse mais na linha do up, que ele vai abrir um pop-up para eu escolher um botão. Assim que eu abro esse pop-up, a Godot já está ouvindo qualquer botão que eu apertar do teclado ou de um gamepad, se eu tiver com um gamepad, ou do mouse. Então eu vou simplesmente apertar aqui no meu teclado a setinha para cima. Ele reconheceu que é o up, então ele mostra que é o up, não sei o que, não sei o que lá, eu dou OK. Então associei. Vou repetir para todos os outros. Down, left, right. Ok. Beleza, é isso. Fechei. Então agora eu posso usar essas ações para controlar o jogador, que é o que eu vou fazer aqui.
Opa, opa. Eu poderia associar vários inputs a uma mesma ação, né? Às vezes eu quero poder controlar com o ASD e com o Gamepad ao mesmo tempo, e é por isso que eu dou. Ela organiza por ação. Cada ação pode ter vários inputs. Mas fora isso, pode ser que o seu jogo queira ter uma menu para o jogador configurar os inputs, mas isso é outros 500. É mais complicado, não é isso que a gente está vendo aqui agora. Vou escrever o código para rodar o jogo. Eu vou dar uma roubadinha básica de programa de culinária e eu vou copiar e colar aqui do tutorial direto. E eu vou explicar o que está acontecendo. Então, a primeira linha, ela tá. Deixa eu só aumentar um pouco o espaço aqui. Aqui. Nossa. Dá dando pra ler? A fonte tá meio grande, inclusive, mas tá dando pra vocês lerem? Daqui dá. Beleza. De boa. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tá bom, vamos voltar então. Então, a primeira linha, eu tô partindo de uma velocidade zero, então eu peguei a classe Vector 2, né, o tipo Vector 2 e peguei o zero, é uma das constantes que está definida nele, e aí eu verifico cada uma das ações. Então, eu posso pegar esse singleton input e perguntar se a ação está pressionada, e aí é um pressionado mais abstrato, pode ser um joystick, pode ser um botão, enfim, pode ser várias coisas, mas a Godot junta tudo numa abstração só, e aqui eu uso o nome da ação. Então eu verifico se cada uma delas está apertada, e eu pego esse vetor de velocidade e eu ajusto. Então se para a direita está apertado, eu dou mais um no x. Se para a esquerda está apertado, eu dou menos um no x. Mesma coisa para o y, lembrando que o y ele cresce para baixo. Tem um jeito mais legal, esse aqui é o jeito que o guia faz, mas tem um jeito mais legal de fazer, que eu vou fazer aqui, que é velocity.x é igual a input.getAxis. E aí eu vou pegar left e right. Tem mais alguma coisa que precisa passar? Não, é só isso. Por que ele tá reclamando? Porque eu escrevi errado. Ok. Isso aqui já faz meio que a mesma coisa. Ele vai considerar que vamos ver a documentação certinho. Que a primeira ação é uma ação com valor negativo, a segunda ação é uma ação com valor positivo, e ele vai me dar um valor de menos um a um, que é tratando essas duas ações como sentidos opostos no mesmo eixo. E aí vou fazer a mesma coisa com o velocity y. Vou até copiar, vou lá e só mudar algumas coisas. Velocity y. Aqui eu vou usar o move. O negativo do y é o up. E aqui o move down. Não, down. E aí eu vou apagar esse cara aqui porque é a mesma coisa. E eu acho mais elegante assim. Então esse é um dos pouquinhos casos que eu vou divergir um pouco do guia oficial. Beleza, o que ele está fazendo aqui agora? Lembrando isso aqui roda todo o frame, então na maior parte dos frames é bem possível que o jogador não esteja apertando botão nenhum. Então como ele não está apertando botão nenhum e o velocity começa como um vetor zerado, essas duas funções vão ter devolvido zero, então ele vai ser um vetor zero. Aí eu vejo o comprimento desse vetor, para a gente saber se um vetor ele é zero, geometricamente a gente vê o comprimento desse vetor. Então, se ele é maior do que zero, quer dizer que o jogador está apertando algum botão e está tentando se mexer. Então, eu vou executar essas duas linhas, que é o que acontece quando ele anda. Caso contrário, eu vou executar essa outra linha, que é quando ele está parado. O que é cada caso? Quando o jogador anda, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou normalizar a velocidade. Por quê? Vixe, estão cantando aqui, deixa eu fechar a janela. Tá saindo o som deles cantando? Um pouco, mas acho que tá de boa. Tá, se já incomodou, não avisa. Eu posso fechar o vidro, mas aí eu vou virar uma sauna aqui. Então, normalizar um vetor é você forçar ele a ter tamanho 1. Precisa fazer isso porque quando você aperta, por exemplo, para a esquerda e para cima, o vetor na verdade não vai ter tamanho 1, né? Ele vai estar um vetor na diagonal com tamanho raiz de 2, por geometrias. Eles estão cantando mais alto. Acho que eles estão passando pela rua, uma hora vai passar. Sinto muito, gente. Beleza. Então isso aqui garante que o vetor, mesmo andando na diagonal, ele vai ter comprimento 1, então o jogador não vai andar mais rápido na diagonal. Isso era um erro comum em jogos antigos, tipo Doom. No Doom, dica, vocês andam mais rápido se vocês forem na diagonal. E aí eu vou multiplicar pelo speed, que é aquela variável que eu defini lá em cima, que é o quão rápido o jogador anda. Que eu posso alterar depois para balancear o jogo.
Fora isso, eu vou mandar ele tocar a animação, que é a animação de estar andando. Seja tanto. A gente fez duas, né? A walk e a up. Qualquer que seja, ele vai tocar. E se eu soltar os botões todos, ele vai parar a animação e vai parar no quadro que ele tiver. Oh, meu Deus. Gente, eu acho que deve estar meio alto aí, né? Eu vou me mutar um pouquinho, dar 2 Não tá minutinhos. atrapalhando muito, não, Will. Não? Tá. Pode continuar, Will. Tá bom, ok, beleza. Bom, com isso aqui, eu acredito que se eu rodar o jogo já vai dar pra ver ele andando. Vamos testar. Aí, como a Godot como eu falei, é um projeto baseado em cenas, mas uma dessas cenas é a cena mais especial, que é a cena principal. Quando a gente der play no jogo, quando a gente executar o jogo, ele vai começar por essa cena e pode ser que ele mude, mas é a cena inicial. A gente ainda não tem essa cena. A cena do jogador não é a cena principal, mas a gente quer poder executá-la isoladamente, como eu falei antes. Então a gente vai usar aquela opção do claquete, que é o Run Current Scene. Aí quando eu rodei aqui, o jogador tá lá no. Ah, deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Não está. Pá, 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 pá. Agora está. O jogador tá ali no canto, esquerda em cima superior, porque ele tá na posição 00 da janela. Mas ó, deve dar pra ver que ele mexe a perninha. Eu não fiz ele andar. Ele deveria estar andando, mas ele troca a animação pelo menos. Eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui. Deixa eu ver. Error. Não, tudo bem, não é nada demais. Faltou um trechinho de código aqui. Para ele de fato andar, né, eu tenho que alterar a posição dele. Então eu vou pegar essa linha aqui e colocar isso aqui no finalzinho. Então aqui, essa variável posição, eu não defini ela, porque ela é uma variável que já vem por padrão na todo nó do tipo nó 2D, né? Inclusive ele aparece no inspetor, lá na parte do transform está aqui ele. Todos esses caras que estão no inspetor, da mesma maneira que eu posso definir uma variável que aparece no inspetor, tudo que está no inspetor tem uma variável equivalente em código. No caso, essa aqui, se eu deixar o hover, a tooltip vai me dizer qual que é o nome por código e qual que é o tipo dessa variável por código. Então eu estou vendo aqui, eu estou somando a velocidade vezes o delta. Esse delta é a diferença de tempo entre dois frames do jogo. Lembrando, né, que o jogo ele roda ciclicamente, então 4 por segundo. Então isso aqui faz com que a quantidade de pixels que o jogador vai andar, usando a velocidade que ele tem, vai ser de acordo com o tempo que de fato passou na simulação do jogo. Então é sempre importante multiplicar por delta. Deixa eu abrir a janela agora que eles passaram. Ok. Agora sim eu devo conseguir andar. Agora eu apertei F6, que é o atalho para rodar o jogo, a cena atual. E aí, agora eu consigo andar. Aí tem alguns problemas. Ele não olha para os lados, ele não faz animação para cima e eu consigo sair pelas paredes e ir para o infinito e além. A gente vai arrumar essas coisas todas. Primeiro, para impedir ele de ir para o infinito e além, a gente vai fazer um jeito bem simples. A Godot dava para fazer isso por colisão, mas eles fazem um jeito bem mais simples aqui, que é usar o clamp. Então, esse clamp é um método da classe vetor que corta, digamos assim, um vetor para ele caber dentro de um certo tamanho. E a gente quer que ele esteja de 0 até o tamanho da tela, que é por isso que eu peguei essa variável no ready. Então, para a gente entender a relação entre essas duas funções, quando começa essa cena, que vai ter o jogador, vai chamar o ready uma vez e ele vai pegar o tamanho da janela, essa informação a partir dessa função interna da Godot. E aí todo frame, quando eu andar, ele vai limitar a posição do jogador para ficar dentro do retângulo do jogo. Então agora, quando eu jogar, eu não consigo mais sair da janela, né? Ele vai até a metade ali. Porque a posição do jogador é meio que o centro dele, né? Então, como eu não estou usando as coisas de colisão, para fins de colidir com as margens da janela, o jogador é um ponto, e não aquela cápsula que a gente fez. A cápsula vai ser mais para colidir com inimigos. Opa, opa. Agora vamos fazer ele trocar de animação. A animação depende se a gente está andando no eixo X ou se a gente está andando no eixo Y. Eu vou copiar aqui o código para vocês verem. Vou colocar aqui no final. Tá. Ele não indentou direito quando eu colei. Pronto. Tá, o que ele está fazendo aqui? Ele vê se no eixo X a minha velocidade é não zero, ou seja, eu estou me mexendo no eixo X. Se for o caso, eu vou explicar essa linha daqui a pouco, mas basicamente o que eu faço com ele é eu uso a animação walk. Se ao invés disso
a minha velocidade no eixo Y é não zero, aí eu uso a animação up. Como que eu faço isso? É, o nó Animation Sprite 2D é um nó filho do nó player. Então eu consigo acessar nós que são filhos meus pelo nome deles. Tem uma função para isso, que é a função getNode, que eu passo aqui o nome, ele até autocompleta para mim. Mas tem um atalho, um syntax sugar, que a gente chama, que é usar o cifrão. Eu posso usar cifrão e um nome ou um caminho para um nó. Se eu tivesse nó filho do filho do filho, eu separaria cada nível hierárquico por uma barra, como se fosse um arquivo. E eu consigo acessar esse cara, e aí eu consigo acessar as variáveis dele. Então, o Animation Sprite 2D, ele tem aqui um animation e ele tem informação se ele está tocando ou não. E se ele está flipado ou não. Cadê? Aqui. Então, se eu for ver aqui no 2D, se meu mouse está dando uma falhadinha. Essa propriedade aqui, por exemplo, ela flipa. Essa aqui também flipa verticalmente. Então, a gente vai mexendo nesses caras por código. Opa. Então, se eu estou me mexendo no eixo X, eu coloco a animação para ser walk, eu desflipo no vertical para garantir que ele vai estar de pé, e o flip horizontal vai depender se o sinal da minha velocidade é positivo ou negativo, ou seja, se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. E aqui o que eu estou fazendo é um atalhozinho também. Eu estou pegando essa expressão, que é uma expressão booleana, ela vai me devolver ou verdadeiro ou falso. Se for negativo vai dar verdadeiro, se for positivo vai dar falso. E aí eu uso esse verdadeiro ou falso para flipar ou não. Então, se for negativo, é para flipar, porque eu vou estar indo para a esquerda e o padrão ele está indo para a direita. Se for positivo, vai ser falso, ele vai ficar com o flip normal. Por outro lado, se eu estou andando na vertical, eu uso a animação up e eu flipo verticalmente usando o mesmo truque. Então agora, se eu rodar aqui, ele vai escolher corretamente a animação. Quando é na vertical, ele dá uma nadadinha. Por isso, ele anda aqui normalmente. E aí a última coisa que a gente vai fazer é que na função ready, a gente vai chamar... Agora que a gente terminou de testar, tá tudo funcionando o que a gente quer, eu vou chamar esse hide. Esse hide faz visualmente esse nó sumir. E quando a gente dá hide no nó, ele esconde também todos os nossos filhos dele. Depois eu posso dar um show para mostrar, mas a ideia é começar com hide. Porque quando a gente for rodar o jogo completo com todos os nós e cenas, o jogador não aparece no começo. A gente deixa ele escondido e a gente mostra o jogador só quando a gente mostra o personagem só quando o jogador começar a partida. Então, a partir de agora vai ser ruim de eu testar o jogador mais isolado, porque ele começa escondido, mas eu posso só tirar essa linha se eu precisar. E aí. Ô, Will, uma pergunta. Oi, manda. Você já começa com. Você já vai começar desenhando ele, só que escondido. Ao Isso. invés de começar a ser, criar ele no meio da cena. É porque é mais simples. Criar objeto é um pouco didático essa escolha no guia, mas também porque criar objetos por código é um conceito por si só que eu vou explicar, só que eles não quiseram introduzir agora. Então, falar, tipo, a própria simplicidade, Entendi. o jogador está sempre lá e a gente só mostra e esconde ele. Mas os inimigos, eles vão ser criados em tempo de execução e aí vocês vão ver como faz. Aí uma última coisinha, é a última? Não sei se é a última. A penúltima coisa que a gente vai fazer aqui no jogador, a gente vai definir um sinal. Que nesse jogo, a ideia é que tudo que você tem que fazer é desviar dos monstros, e se você encosta no monstro, você perde. Então o jogador, como ele tem a área de colisão dele, ele que sabe quando ele colidiu com o monstro, ele tem que avisar pro resto do jogo que ele morreu, pro jogo mostrar uma tela de game over, por exemplo. E a maneira que a Godot avisa, faz essa comunicação entre nós, assim, que não são nós filhos, são nós mais distantes na árvore, é através de sinais. Então eu vou definir aqui um sinal chamado hit. Então isso quer dizer que esse nó Godot, esse nó jogador, ele dispara esse sinal chamado hit quando a gente quiser. A gente vai definir quando isso acontece, mas a gente ainda não definiu. Quando a gente dispara um sinal, a ideia da coisa é que a gente não sabe quem vai ouvir esse sinal. Quem se interessa por esse sinal que vai conectar com ele para receber essa notificação. A gente que vai emitir o sinal não se importa. Eles falam, gente, mundo, fui acertado, façam o que vocês têm que fazer. Estou apenas repassando essa informação importante para o resto do jogo. E aí, como que a gente vai repassar? Quando que a gente vai repassar essa opção? A gente vai usar um outro sinal. A gente vai pegar aqui na área 2D, como eu falei, tudo que ele faz é detectar que está encostando em outro objeto físico da Godot. Quando ele detecta, ele emite um sinal próprio,
que a gente vai vir aqui na aba, a gente escolheu, clicou no sinal no nó player, a gente vai vir na aba de sinais, e aqui estão todos os sinais que esse nó sabe emite. Então, e é normal, todos os nossos jogadores têm vários sinais que eles emitem, e a gente na maior parte do tempo não vai estar usando quase nenhum deles. Aqui a gente vai querer usar o body entered, que ele vai avisar quando um body tiver entrado nessa área 2D. E aí, só complementando a minha explicação anterior de física na Godot, tem duas grandes categorias de nós na Godot, tem as áreas e tem os bodies. Os bodies são os que é o conceito meio que físico de corpo, né? Eles são sólidos, eles não entram um no outro. Os inimigos nesse jogo, eles vão ser do tipo rigid body. Então, por isso que eu estou usando o body entered e não o area entered. Porque se os inimigos fossem uma área, eu usaria o area entered. Mas eu sei que eles vão ser bodies, então eu vou usar o body entered. Aí eu selecionei esse sinal, eu vou conectar esse sinal. Então, nesse script do jogador, eu quero saber quando acontece essa colisão, para eu poder repassar essa informação para o resto do jogo. Então, vou clicar em Connect. Vai abrir esse pop-up, que é um pop-up de criar uma conexão. Todo sinal ele se conecta com uma função, um método de algum nó. Nesse caso, eu vou meio que usar tudo padrão aqui, que ele deduz que o que é o mais comum é, eu quero conectar com o próprio nó que emite o sinal, ele sugere um nome que é onBodyEnter, ele já vai ser sempre on, nome do sinal, então onBodyEnter, então quando um corpo entrar nessa minha área, e quando eu clicar em Connect, ele vai criar esse método para mim. E se vai no final do arquivo, ele escreve esse templatezinho do método para mim, é muito útil isso. E tem esse símbolozinho verde aqui indicando que tem um sinal conectado com essa função. Então ela vai ser chamada por um sinal. Né? Então em geral, funções que começam com underline são funções que algo externo vai meio que automaticamente chamar elas pra gente. Quando a função não tem um underline, é a gente que tem que chamar. Mas nesse caso, é um desses aí. E aí, quando o jogador percebeu que ele conectou com alguém, ele vai fazer algumas coisas. Quando ele colidir com alguém, vai ser porque o jogo está rodando, então o jogador vai estar visível e ele vai morrer de encostar no monstrinho. Então eu vou dar hide de novo aqui, né? Porque aqui eu estou supondo que eu estou no meio da partida, então o jogador já vai ter aparecido visualmente, aí eu vou esconder, porque é o efeito visual dele morrendo, é só ele sumir. Aí eu vou emitir o sinal, que eu pego o sinal, ponto emite, e eu vou desativar a colisão dele, porque mesmo invisível ele poderia continuar colidindo, então eu vou falar, não, para de colidir. E aqui tem uma nuance interna da Godot. Então aqui eu estou pegando o nó Collision Shape 2D e eu estou setando a propriedade disabled para true. Só que eu tenho que fazer esse set deferred ao invés de fazer só ponto disabled igual true, porque esse é um sinal de física. Ele é executado durante a etapa de processamento físico interno da engine Godot. E enquanto a Godot está processando a física, o estado da física não pode ser alterado por outros meios, porque senão gera uma inconsistência interna. Então eu uso o setDeferred, que é um método que funciona para qualquer propriedade, para falar, não muda ela agora, muda no final do frame quando não tiver nada acontecendo. Então depois, esse deferred é tipo, posterga essa alteração de valor. Isso aqui é uma nuance interna da Godot, de vez em quando vai ter essas coisinhas e a gente vai aprendendo elas com experiência. Então o guia aqui já mostrou esse caso. E por fim, isso aqui não vai ter nenhum efeito por enquanto. A última parte que a gente tem que fazer é definir uma função start, eu vou copiar aqui também, que é uma função que vai ser chamada de fora do jogador para quando for começar a partida. E aqui sim, ele vai chamar o show para mostrar ao jogador. Ele vai receber uma posição e eu vou teleportar o jogador para essa posição para ele começar, que já sempre começa no centro da tela. E eu vou reabilitar a colisão fazendo o disabled igual a falso. Então ela não está disabled, portanto ela está enabled. Às vezes na Godot tem essas coisas de dupla negativa. E com isso a gente acabou o jogador, vamos fazer os inimigos. Aí depois a gente vai juntar os dois e vai tudo começar a funcionar junto. Então eu vou criar uma nova cena. Nova cena aqui no 2D, ele criou uma nova abinha aqui. Ela vai ser uma cena do tipo Rigid Body, né? Eu falei que o inimigo ia ser um body do tipo Rigid Body 2D. Eu vou salvar já aqui como... deixa eu renomear. Ele chama de Mob. E eu vou salvar essa cena. E aqui eu vou criar rapidinho os nossos. Agora que eu já expliquei bem passo a passo, eu vou só ir criando os nós e depois eu vou explicar só o que tem de novo. Então vai ter um Animated Sprite também. E um Collision Shape. Aí vai ter um nó novo que depois a gente vai ver que é o Visibility Notifier 2D. Depois a gente vê.
Ele vai fazer aquela mesma coisa de agrupar os nós. Aham. Aí, explicar um pouquinho esse Rigid Body. Rigid Body é o mais sofisticado de todos os tipos de nós da Godot. Ele tenta simular uma física bem realista, mesmo em 2D. Então, por exemplo, uma coisa que ele já vem por padrão é gravidade. Então a gente quer. Só que a gente não quer que ele tenha gravidade. Então eu vou colocar aqui pra zero. Senão todos os inimigos eles vão spawnar e eles vão cair pro infinito. Então a gente desativa a gravidade deles. Mas a gente quer usar o Rigid Body porque o Rigid Body, como ele simula a física sozinho, ele simplesmente. Por exemplo, ele simula inércia. Então se ele tem uma velocidade, ele vai manter aquela velocidade para sempre, a não ser que haja algum atrito ou resistência do ar, que por padrão não tem. Então a gente vai aproveitar o fato de que ele simula inércia e cada inimigo vai simplesmente ter uma velocidade inicial e ele vai ir reto nessa direção para sempre. Essa aqui é a ideia. Outra coisa que a gente vai fazer aqui tem a ver com como funciona a colisão. Então aqui na categoria de colisão, tem essa coisa chamada camadas e máscaras. O jogador também tem. Se for aqui na área 2D, ele também tem. A maneira que isso funciona é que tudo que é físico na Godot pertence a várias máscaras. Tem várias aqui criadas por padrão, tem um limite, mas dificilmente a gente usa muitas. E ela tem uma máscara. A ideia é que um objeto ele detecta colisão com outros objetos cuja camada é, tem alguma intersecção com a minha máscara. Então, por exemplo, o jogador está na camada 1 e ele tem a máscara 1. Isso quer dizer que ele vai colidir com objetos que estão na camada 1 e objetos que tiverem a máscara 1 vão colidir com o jogador. No caso aqui, então, por exemplo, ele colide com ele mesmo, mas a Godot sabe não tratar esse caso. A questão é o inimigo. Vai ter vários inimigos na tela. Se eles forem máscara 1 colisão, camada 1 máscara 1, eles vão colidir entre si. A gente não quer, a gente quer que eles se atravessem, mas a gente quer que o jogador colida com eles. Então o que a gente faz? A gente desativa a máscara 1, ele vai ficar sem máscara. Aí isso quer dizer que como ele está na camada 1 e o jogador tem a máscara 1, o jogador colide com o inimigo. Mas como o inimigo tem uma máscara vazia, ele não colide com nada. A colisão ela é assimétrica. Isso aqui é bastante experimentar, assim, ver o que funciona para cada caso. Cada jogo vai ter uma configuração própria, que é uma questão de vocês raciocinarem sobre quem colide com quem e tentarem traduzir isso em termos de camadas e máscaras. E agora eu vou fazer as animações do monstro. A diferença principal das animações do monstro pro jogador é que ele tem três animações diferentes que representam meio que três tipos de inimigos diferentes, porque eles têm uma variedade visual. Não é que nem um jogador que eles dependem da direção que você está movendo. Mas eu vou fazer isso rapidinho sem explicar muito, porque a gente já viu isso. Papá, papapá. Pin. Aí tem fly. Swing. Walk. Fly. Swing. Walk. Só pra tocar uma aqui pra vocês verem, esse aqui é walk. Aqui eles falam pra colocar animation speed. Property. Onde que fica isso? Ah, tá. É isso aqui. Ele é pra ser a 3 FPS ao invés de 5. Todas as animações. Eles se animam um pouquinho mais devagar para ficar diferente do jogador. E eles também são muito grandes, né, comparado com o tamanho da janela, então eu vou diminuir eles só um pouquinho. Eu vou diminuir eles por 0,75 e eu vou rotacionar eles 90 graus, para eles ficarem apontando para baixo, do jeito. Todos eles apontando para baixo, perfeito. Agora vamos fazer o código deles. Então vou aqui na raiz, anexar um script chamado mob, ele cria as coisas por padrão. No ready, eu vou sortear qual que é a animação desse inimigo. Então todo inimigo, quando ele entra pela primeira vez na árvore,
ele vai sortear aleatoriamente uma das animações para ser a animação dele. E aí, só para explicar rapidinho como que ele faz. Ele vai no nó do Animation Sprite, pega os frames, pega o nome das animações. Isso vai dar uma lista de animações, né? Ele converte num array, que é uma lista. E aí, toda lista tem um método pick random. Ele escolhe um elemento aleatório da lista. E aí, vai dar um nome, aí eu escolho essa para ser a animação e dou play. Então, isso vai ter o fly, o swim e o walk. Ele vai escolher um desses aleatórios e vai dar play nelas. Bem simplesinho. Pô, pô, pô. É... A parte de definir a velocidade que ele vai se mexer não é aqui que a gente vai fazer, vai ser quando a gente spawnar eles. Então a única coisa que falta, o inimigo é bem simples, a única coisa que falta é fazer eles sumirem quando eles saem da tela, porque senão eu vou ficar spawnando inimigos, eles vão dar em linha reta pra sempre por causa da inércia, e eles vão ficar poluindo minha memória mesmo estando no infinito e além. Então eu vou fazer ele detectar quando ele sai da tela e sumir. E isso é uma coisa muito, muito comum em jogo 2D, apagar coisas, tipo, por exemplo, projétil, apagar projetos que saem da tela. Então tem esse nó, Visibility, Visible On-Screen Notifier 2D, que é especificamente para dizer, tipo, emitir um sinal quando algo está visível ou fora da tela. Ele tem um sinal aqui, dois sinais, entrou na tela e saiu da tela. No caso, a gente vai querer pegar o sinal ScreenExit e conectar com o método. Vamos usar o método padrão aqui mesmo dele. Ele vai criar um método. Então, quando esse sinal for emitido internamente pela Godot, que é tipo, olha, esse cara aqui, esse sprite saiu da janela, não está mais dentro da janela, eu vou implodir, eu vou tacar fogo, massacrar toda essa cena, todos esses nós, os nossos filhos dele, para sumir da árvore da Godot e, portanto, o monstro deixar de existir. Para isso, o normal é a gente usar esse cara chamado Kill Free. Ele chama Kill Free, tem um Free, mas é mais normal a gente usar o Kill Free porque é muito. Parecido com aquela nuance da física, só que isso aqui é muito mais comum em jogos. A gente difícil. Sempre que a gente está chamando essas funções de process e sinais, é uma coisa que a Godot faz enquanto ele está iterando pelos objetos que estão numa cena. Então, se a gente deleta um objeto da cena da Godot enquanto a gente está iterando para chamar esses sinais, ele vai se embaralhar todo. Então, é normal a gente pedir para deletar os objetos depois, postergado, né, no final do frame. Então é isso que a gente está fazendo. E quando a gente deleta um nó que está na árvore, ele automaticamente deleta todos os filhos dele. Toda aquela sub-árvore da cena vai sumir. Então é isso. Então quando o Visible On Screen Notifier perceber que o cara saiu da janela, a gente vai apagar ele. Bem simples. E é isso. É isso que é o inimigo. Por enquanto a gente não vai ter muito como testar ele, a gente vai testar ele junto com o jogador quando a gente fazer a cena principal do jogo, que é a próxima parte. Vou tomar uma bebidinha. Deixa eu ver se vocês falaram coisas no chat. Tá, ok. Então nós vamos criar uma cena que vai ser a cena principal do jogo. Ela vai ser a cena main. Então eu vou fazer de um jeito diferente, só para mostrar. Eu vou vir aqui, botão direito, Create New, sim. Ela vai ser um node simples. Esse aqui então aqui eu estou pegando a classe base de todos os nodes, que se chama só node, porque ela não é visual, ela é só tipo, ela só serve para ter lógica, né, para ter um script anexado com lógica. Então ela não é 2D, 3D, ela não é nada. Então é assim que vai chamar. Ela vai chamar main. Eu vou criar. Então tá aqui. Aí eu vou dar um duplo clique, ele vai abrir aqui, ela tá vazia ainda. E aí eu vou criar alguns nós base aqui. Vai ter 3 timers. Opa. Aqui eu fiz um atalho, eu cliquei num timer e apertei Ctrl D, ele duplica. Só para ser rapidinho. E eu vou criar um marker 2D também. Aí eu vou renomear, esse primeiro aqui é o Mob Timer. Esse aqui é o Score Timer. Nossa, o pessoal tá barulhento na rua hoje. Esse aqui é o Start Timer. Esse aqui vai ser o Start Position. E aí eu vou configurar esses timers. Esse timer ele é um cronômetrozinho interno da Godot, que ele vai contar o tempo, deixar passar um tempo em segundos e quando acabar ele vai emitir um sinal. Então vocês estão vendo que a Godot usa muito isso, de, tipo, coisas internas ela detecta pra gente, emite um sinal e a gente reage aos sinais. Então o mob timer ele vai para tocar de meio em meio segundo.
O score timer vai ser em 1 segundo, que já é o padrão. O start timer é 2 segundos. E o start timer é para ser one shot. Isso aqui quer dizer que se ele não for one shot, esse timer ele vai ficar tocando periodicamente. Ele repete, acabou o tempo, ele vai e conta o tempo de novo. Se ele é one shot, ele conta uma vez e para. E o start position é a posição onde o jogador começa. Eu vou definir manualmente o código aqui. Então eu poderia arrastar ele visualmente, mas eu vou colocar ele numa posição manual aqui, que é 1040 por 450 pixels. É um pouquinho para baixo ali do centro da tela. E agora a gente vai spawnar mobs. Aqui a Godot faz um truque, o guia faz um truquezinho bem curioso. Ele vai usar um nó especial chamado Path 2D, que representa um caminho no mundo 2D. Uma vez que eu criei ele, eu vou. Um caminho é definido como uma sequência de pontos no mundo 2D, e ele meio que traça o caminho que liga esses pontos, né? E eu vou pôr um em cada canto da janela. Então eu vou vir aqui. Vou adicionar. Eu cliquei aqui. Quando eu seleciono um Path 2D, aparecem umas opções aqui. Aí eu vou pegar essa opção do meio aqui e adicionar pontos. Aí eu vou. Deixa eu ver, tem uma opção a mais que ele está falando para pôr aqui. Aqui não. Eu vou usar um negocinho a mais para ficar mais fácil. Eu vou usar. É isso aqui, né? Os Grid Snap e Smart Snap. Snap é quando um editor visual ele as coisas meio que ficam magnéticas, assim, então as coisas meio que grudam fácil em alguns pontos chaves da tela. Então aqui eu ativei uma grid e o Smart, então ele vai colocar os pontos, vai aproximar os pontos para as posições mais importantes da tela, que no caso são os quadradinhos aqui e a própria janela em si. Então eu vou criar 4 pontos, pegando aqui a janela, só conferindo aqui se tem que fazer alguma coisa especial. Tá. Então eu clico primeiro aqui, vai ser o 1. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser o 3. Opa, Ctrl Z, não foi onde eu queria. Eu quero aqui o 4. Não, mais para a esquerda. 4. Tem que ser nesse sentido horário. Então vindo aqui por cima e descendo pela direita. É importante. E aí, uma vez que eu cheguei no 4, eu quero que ele conecte de volta com 1, então eu vou vir aqui e usar esse close curve. Então ele dá uma volta e volta para 1. Então esse é um caminho que ele começa ali no 0, 0 e ele contorna as bordas da janela. Por que eu fiz isso? Porque eu vou querer spawnar inimigos a partir de pontos que estão no contorno da janela, e esse nó Path 2D, eu consigo tipo, passar uma porcentagem para ele, me ver o ponto que está em 12% do seu caminho. E ele vai pegar ali o 12% e me dar aquele ponto na janela, e eu vou poder spawnar um inimigo ali. E aí, como que eu escolho a porcentagem? Eu sorteio aleatoriamente de 0 a 100%. Essa que é a sacada aqui. Para conseguir fazer isso, eu preciso adicionar um nó filho. Ele renomeia esse cara aqui para mob path. E eu vou adicionar um nó filho do tipo path follow 2D. Path follow 2D. Que é o que de fato vai ter a posição. É ele que tem aqui o progress. Esse aqui ele renomeia para mob spawn location. Mob spawn location. Acho que ele vai mover esse cara para a posição e usar para spawnar. Legal. Agora vamos fazer o script da cena main. Vou aqui, anexar o script, vai chamar main. Legal. Aí eu vou definir 2 variáveis aqui. Então, uma variável é a cena, o arquivo da cena que tem os mobs. E aí eu vou usar isso para poder instanciar, fazer instâncias dos mobs. Que está exportada para eu poder colocar aqui. E uma variável score. Então, agora que eu defini essa variável aqui como exportada, ela aparece aqui no inspetor. Eu posso pegar o arquivo da cena mob e arrastar ela para colocar aqui. É legal fazer como. Sempre que eu quero referenciar o arquivo de uma cena, é legal fazer como uma variável exportada. Aí tem que ser desse tipo packed scene. Porque aí eu consigo associar pelo inspetor. Eu poderia escrever por código o caminho até a cena, mas tem desvantagem. Se eu escrever o caminho por código até a cena e eu mudo o nome da cena, ou eu mudo que passa ela tá, porque eu estou querendo reorganizar meu projeto, aquele código passa a ser inválido, porque ele não representa mais o caminho correto para a pasta. Por outro lado, se eu arrasto e coloco numa variável exportada, a Godot percebe
quando eu mudo ou renomeio o arquivo da cena e ela automaticamente arruma essas referências. Mas, para ela perceber, você só pode renomear e mover arquivos dentro do editor da Godot. Isso é muito importante. Sempre que vocês quiserem renomear um arquivo ou mover um arquivo de pasta do seu projeto, façam isso pelo navegador de arquivos interno do editor da Godot. Porque se vocês fizerem pelo navegador de arquivos do seu sistema operacional, a Godot não vai perceber que o arquivo mudou de lugar e vai cagar todas as referências que tem para aquele arquivo. Então façam pelo editor da Godot que ele vai arrumar as referências automaticamente para você. Agora eu vou criar. Aí tem dois jeitos de eu falei que a Godot é feita de cenas e que tem cenas dentro de cenas. Tem dois jeitos de eu colocar uma cena dentro de outra cena. Uma eu posso instanciar ela pelo editor, outra eu posso instanciar por código. O jogador a gente vai instanciar pelo editor e os inimigos a gente vai instanciar por código para mostrar os dois jeitos. Então, pelo editor, eu venho aqui no main, eu vou, ao invés de dar add child node, eu vou dar instantiate child scene. E aqui ele vai aparecer todas as cenas, eu vou escolher o player. Ele vai aparecer aqui, eu vou só mover ele para o começo, ele é especial. É, E aí, ele aparece. O que ele mostra pra mim é só o nó da raiz da cena do jogador, né? A cena do jogador tem tudo isso daqui, mas na main ele só resume isso, comprime isso só no nó raiz. Então, isso aqui quer dizer que tem uma sub-árvore aqui, oculta, que vai ter todos os nós do jogador, mas não importa. Para a cena principal, tudo que importa é que tem essa é a raiz. A raiz de uma cena, ela meio que representa aquela cena, todo aquele conjunto de objetos como uma coisa só perante o resto do jogo. Então, pro resto do jogo, o jogador ele é uma área 2D que tem esse script. É tudo que importa. Legal. Ah, Aí a gente tinha feito aquele sinal no jogador que é o hit, né? Ele separa aqui especial na categoria player.gd. A gente vai pegar esse sinal para definir a função game over. Vou dar um duplo clique. Ao invés de clicar no connect, eu posso dar um duplo clique. Eu vou conectar no script da função main, só que dessa vez, ao invés de eu seguir a convenção padrão, eu vou escolher um nome eu mesmo e chamar de game over. Ele vai criar uma função chamada game over para mim, que vai ter o seguinte código. E eu já vou aproveitar e criar uma outra função chamada new game. O que essas funções vão fazer? A função game over lembrando que no jogo você ganha ponto por tempo, então o score timer vai servir para contar tempo, a gente ainda não fez essa lógica, mas quando é game over eu vou mandar ele parar. Eu também vou mandar parar o timer de mobs, porque é ele que vai spawnar inimigos de tempos em tempos. Então para esses dois timers. Quando eu dou um game, por sua vez, eu zero o score. Eu uso aquela função start que eu defini no jogador, então eu posso vir com Ctrl aqui e clicar que ele vai vir para a função. E aí se eu quiser voltar, eu posso segurar o Alt e apertar para a esquerda que ele volta para onde eu estava. Opa, aqui. Espera aí que eu fiz besteira. Eu mexi alguma coisa. Tá. Então, isso aqui eu estou chamando a função start do jogador passando a posição do marcador start position, que é aquela posição aqui no meio centralizada. Então, isso aqui é o que vai acontecer quando começar um jogo novo. Eu zero o score, posiciono o jogador e começo o start timer. Então, a ideia é que quando eu começo o jogo, eu não começo tudo imediatamente. Eu começo o start timer para, tipo, falar pro jogador, ó, vai começar, se prepara. E aí, depois que acabar o start timer, aí de fato vai acontecer as coisas. Então, para ter esse comportamento, eu vou vir no start timer, pegar o sinal de timeout e vou conectar numa função chamada onStartTimerTimeout, que eu vou fazer depois. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros timers. Eu vou pegar o mob timer, vou definir o onMobTimerTimeout e o score timer onScoreTimerTimeout. Vão ser o que vai acontecer conforme esses timers forem disparando. No score timer vai ser fácil, eu simplesmente vou fazer score mais igual a 1. Né? O score é a variável que eu defini aqui em cima. E que a gente reseta para 0 sempre no começo. No start timer, aqui de fato a gente vai começar a partida. Opa. Então aqui eu começo o timer, é um pouco de malabarismo de timer. Então o start timer é o primeiro que começa, ele vai dar 2 segundos, aí quando ele acabar ele vai parar, porque ele é one shot. E eu vou começar o timer de inimigo, que vai spawnar inimigos periodicamente, e eu vou começar o timer de score, que vai pontuar periodicamente. E a gente só fez o de score por enquanto, o do mob é mais dificilzinho. Deixa eu até inclusive... Eu posso selecionar um trecho de código, segurar Ctrl X, segurar Alt e mover ele para cima. Isso. Legal. Então aqui no Mob Timer a gente vai usar aquele Path 2D que a gente fez para
spawnar as coisas. Eu vou copiar tudo e vou explicar o código. Só para ganhar um tempinho aqui. Então, como que o mob timer format? Então, aqui, né, é a vez que a gente vai instanciar uma cena por código. Então, eu declarei a variável exportada que vai ter uma packet scene. A packet scene é quando ela vai vir no sistema de arquivos, eu coloquei na variável. Então, essa aqui é uma variável que representa o arquivo da cena, não a cena em si. Eu preciso gerar a árvore de nós que essa cena representa usando o instantiate. E a ideia aqui, justamente, é a outra vantagem da gente dividir um jogo em cenas. A do jogador foi que a gente conseguiu testar o jogador separado do resto, e isso foi bom. A outra motivo é porque às vezes eu quero que uma cena, existam várias cópias dela no jogo, cada uma com sua própria variação de estado, mas que todas elas partiram do mesmo ponto inicial, da mesma estrutura inicial de árvore de nós. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então todo mob, ele começa sendo essa árvore aqui que a gente construiu, e cada um deles vai ter sua vida própria, cada um deles vai literalmente seguir seu caminho. A partir do ponto que ele for criado. Então, eles viram cópias independentes, uma vez que eles existem no mundo, mas eles partem dessa mesma estrutura inicial. E aí, essa coisa de, tipo, de eu replicar, usar essa estrutura inicial, é como se fosse um carimbo, né? Eu faço um carimbo, preencho de tinta e eu consigo repetir o carimbo várias vezes. Esse processo de carimbar e produzir aquela instância nova é o método instantiate. Então, eu pego o arquivo da cena, faço ponto instantiate, isso vai gerar uma instância. Isso aqui vai guardar isso nessa variável, ele ainda não está na árvore, eu tenho que explicitamente colocar ele na árvore para ele passar a existir no jogo. Mas antes disso eu vou configurar ele. Então eu vou pegar para pegar a posição dele, eu vou sortear usando o PEP, eu vou pegar o spawn location, que é esse nó filho aqui, e aqui é legal que eu mostro a anotação de acessar um nó filho, lembrando que o cifrão é um atalho para acessar nós filhos. Aí eu vou definir o progress ratio dele, né, se eu vier aqui 2D, eu posso. Tipo, ó, conforme eu mexo nesse progress ratio, ele muda onde que ele está no caminho, é isso que eu estou fazendo. Só que por código, então eu vou usar um handf, o handf ele sorteia um número aleatório de 0 a 1 com números decimais, onde 1 é 100% e 0 é 0. Aí eu passo a posição desse cara que eu acabei de criar ser a posição desse spawn location, que você viu que ele mexe, né? Eu pego, aí eu giro ele 90 graus, eu não lembro se é para direita ou para esquerda aqui. Note que aqui, ao invés de 90 graus, eu estou usando radianos, então tem que poder converter, às vezes tem que converter de graus para radianos. E a regra é, no inspetor as coisas estão em graus, no código as coisas estão em radianos. Então aqui eu giro ele 90 graus porque a ideia é que ele vai... teoricamente ele está sempre na... A direção dele, a princípio, seria a mesma direção que o caminho, né? Então se o caminho está indo para a direita, ele está olhando para a direita. Então eu pego essa rotação do location, que é o ponto seguindo o caminho, que ele está sempre alinhado com a direção do caminho, e eu rotaciono 90 graus, acho que é para a direita no caso, porque isso vai fazer ele olhar para dentro. Por isso que é importante fazer o caminho no sentido horário, que quando eu pego aqui um ponto, sei lá, ponto 25... Cadê? Onde que está o ponto 25? Não está aparecendo? Ah, ué, não está aparecendo. É esse aqui, Progress Rate. Por exemplo, quando ele está aqui, se eu pegar a rotação desse cara, ele vai estar olhando, vai ser apontado para baixo. E aí, sempre que eu estou seguindo esse caminho no sentido horário, para eu olhar para dentro da área do jogo, eu tenho que virar para a direita. Então eu viro 90 graus para a direita, mas só funciona porque eu fiz o caminho no sentido horário. Aí eu guardo isso nessa variável direction. Eu dou uma leve variaçãozinha de acho que isso aqui é 45 graus, então eu faço ela variar menos 45 mais 45 graus para eles não ficarem muito retos. Porque senão eles ficariam todos só ou na vertical ou na horizontal, então eles podem andar na diagonal. E eu seto isso no mob. Eu passo a rotação do mob ser essa. E isso é importante porque como ele é um rigid board 2D que tem a sua própria simulação de física, se eu colocar uma velocidade nele, a direção dessa velocidade vai ser a direção pela qual ele está olhando. Que é o que eu vou fazer a seguir. Eu vou definir uma velocidade que vai ser um número aleatório entre 150 e 250 pixels por segundo. Tem que ser um vetor. E aí eu coloco isso como uma velocidade linear que vai ser rotacionada pela direção. Para ele andar naquela direção. E aí sim, quando está totalmente configurado, eu vou adicionar o mob na árvore, dando add child. No caso, esse add child é relativo à cena main, então os mobs eles vão ser filhos diretos da main. Eu poderia fazer eles serem filhos de outro nó, fazendo nó.addChild. Então isso aqui é o timer de spawnar mobs, que vai rodar acho que de 1 em 1 segundo para spawnar mais mobs pra gente.
É, E aí, para poder testar isso, a gente vai vir aqui na função ready do coisa, a gente vai chamar o new game que a gente definiu aqui embaixo. Então, assim que eu rodar essa cena, vai começar o timer de start, que é 2 segundos de espera, e depois de 2 segundos vai de fato começar a partida. Vamos ver isso rodar então. Agora eu vou definir a cena main como a cena principal. Tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso vir aqui com o botão direito e set as main scene, ou eu vou em Project Settings, geral, Run, e eu defino a main cena aqui. Eu fico aqui, main, tá. Tem esses dois jeitos. Só ver. Agora eu posso apertar F5 ou clicar aqui no play para ele rodar a cena principal. Deixa eu conferir que tá aparecendo para vocês. Apareceu. E já tá funcionando, tá spawnando os inimigos. Oh meu Deus, meu Deus, tá. A colisão dos inimigos não tá funcionando. Eu não pus a área de colisão deles. Eu pulei esse passo, esqueci. Vou fazer rapidinho. Opa, opa. Vou pegar esse cara aqui de referência. Shape. Cápsula. Opa. Pronto, pronto. Agora sim. Então agora quando eu rodar eu vou morrer. Morri. E não dá pra fazer nada. Ele só morre, acabou. Eu tenho que fechar o jogo e rodar de novo. Nota que ele parou o timer, então para de spawnar inimigos, né? Porque eu dou stop no timer quando dá game over. Ok. 7:30. Eu vou. A última meia horinha vai ser pra gente fazer a interface do jogo, que é o que permite a gente poder jogar várias vezes, várias partidas. Eu vou criar uma nova cena, que vai ser a cena da interface. Eu vou fazer aqui New Scene de novo. Vai ser um outro tipo chamado Canvas Layer. Eu vou chamar ela de HUD e eu vou salvar como HUD. HUD vem de Heads Up Display. É um tipo especial de interface que a ideia é que ela aparece por cima do que está acontecendo no jogo. O Heads Up Display vem de tipo. É uma que a gente fala de avião, né? Quando um piloto de avião. Todo o painel do piloto de avião é um Heads Up Display. A ideia é que ele não precisa ficar baixando a cabeça para olhar para o painel, porque ele tem que baixar a cabeça é a hora que ele vai bater na montanha e todo mundo morre. Então a ideia é que ele consegue dirigir, olhar para frente enquanto vê as informações relevantes para ele. Tá, é isso que serve da HUD jogo, é você poder ver as informações do jogo sem ter que tirar os olhos do jogo. A gente chama isso de HUD. Tem outros elementos de interface, como menus, chat e outras coisas, mas o HUD é mais comum durante o gameplay. A HUD desse jogo é importante, o principal é que ela mostra a pontuação e ela tem que ter um botão de start para começar o jogo e vai ter que mostrar umas mensagens para tipo, você perdeu, se prepara, coisas assim. Então, vai ter três elementos principais dessa interface, então que vai ser o pontuação, a mensagem e um botão de start que eu vou criar. Aí aqui a gente vai começar a trabalhar com um outro tipo de nó da Godot, que são os nós de interface. A gente mexeu só com o nó de 2D até agora, principalmente. Os nós de interface a gente chama de control. Os controls são nós que, ao invés de nó de 2D que eles têm uma posição, uma rotação e tudo mais, os controls eles têm mais comportamento de diagramação. Eles se posicionam relativos uns aos outros, principalmente a questão de quanto de margem, quanto de espaço eles têm com as margens que estão em volta deles. Aqui eu vou criar um label, especificamente, que é um control que tem um texto. Ele vai ser chamado de message. Aí eu vou criar um outro que vai ser o score label. Opa. Eu vou ter um botão. Que se chama start button. E eu vou ter um timer. Que é o message timer. Perdão. Opa, opa, opa. Vamos ver visualmente. Então, visualmente está tudo ali no 00. Eu vou posicionar melhor esses caras. No score label eu vou botar 0. E... Tá.
Aí quando eu boto 0, ele vai aparecer aqui o 0. Só que essa fonte, isso aqui, essa coisa preta é o botão. Depois eu vou mexer no botão. Essa fonte inicial da Godot, ela não é muito legal, ela é bem qualquer coisa. Nos assets que a gente baixou, vem uma fonte mais legal pra gente usar. Aí eu vou mudar essa fonte, é uma propriedade aqui, então vocês já estão cansados de ver eu mexer em propriedades. Essa é um pouquinho mais escondida, ela tá aqui em Theme Overrides. Então todos os controls em geral, para mudar aspectos visuais no control, vai estar nesse Theme Overrides, que ele é diferente para cada tipo de control. Aí eu vou pegar fontes, eu vou arrastar essa fonte para cá, e eu vou pôr o tamanho, qual que é o tamanho que ele usa? 64. Vai ficar bem grandão. Agora tem um zero bem grandão. Eu vou colocar essa fonte nas outras labels também. Na label message. Tem formas de eu definir o tema da interface de uma vez só e não precisar ficar fazendo nó por nó, mas isso é mais avançado. Tem tutoriais específicos para isso, a gente não vai fazer hoje. Agora a gente vai posicionar esses caras na tela usando esse conceito de margens que eu falei. Então o score ele vai ficar na parte de cima da tela e a Godot já vem com alguns presets de posicionamento de control. Então um dos jeitos é eu vir aqui em cima, presets, eu escolho, eu quero que ele fique em cima espalhado em toda a parte de cima. Posso escolher esse top wide. Ele vai ficar assim. E eu tenho que centralizar o texto. Centralizar, centralizar. Então ele meio que naturalmente faz. O que ele fez aqui? Ele definiu as âncoras desse elemento como sendo o canto esquerdo e o canto direito superior. E aí, por causa do tamanho da fonte, ele tem um certo volume naturalmente, mas ele está meio que acoplado com a parte de cima da tela. Então, mesmo que o tamanho da janela mexesse, tudo mudasse, ele está ancorado na margem superior da tela. Então, é um jeito diferente de pensar o posicionamento das coisas. Agora eu vou fazer a mensagem. A mensagem eu quero que ela fique centralizada. Deixa eu botar um texto aqui só para a gente poder enxergar onde que ela está. Grips. Vou deixar centralizado também. Eu vou mostrar outro jeito de posicionar. Ao invés de mexer aqui em cima, eu posso vir aqui na parte Control, Layout, Anchors. Eu posso vir aqui e vai ter as mesmas opções. E aqui eu quero que ele seja H-Center Wide. Então ele vai ficar verticalmente centralizado e ele vai tentar pegar toda a tela. Nossa, ele tá estourando o tamanho. Faltou da Wrap. Auto Wrap Mode, Word. Ele vai dar quebradinha automaticamente no final de palavras com essa opção. Então ele é mais esperto. Então o tamanho vertical ele ajusta de acordo com o conteúdo do texto, mas o resto agora eu ancorei ele com essa linha horizontal que está bem no meio vertical da tela, então vai estar sempre verticalmente centralizado esse texto, não importa qual seja o tamanho da janela. E aí eu vou fazer por último o botão de Start. Ele vai ter Start. Eu tenho que botar a fonte nele também. A gente vai usar esse estilo padrão de botão da Godot mesmo, a gente não vai mexer nele. A gente vai só mexer um pouquinho no tamanho dele. E aí, para mexer no tamanho, no guia ele fala para mexer direto no tamanho. Eu vou fazer diferente. Eu vou mexer no Custom Minimum Size. Em geral, quando você quer forçar o tamanho de um elemento da interface, o ideal é você mexer aqui. Isso gera menos problemas. Assim, são tantos problemas que não daria tempo de eu explicar, mas é muito importante vocês criarem o hábito de mexerem pelo Minimum Size. E aí eu quero que ele seja também um preset Center Bottom. Aqui. Vai aparecer aqui embaixo. E aí eu quero mexer ele um pouquinho pra cima. Tá. Aqui ele faz de um jeito meio forçando a barra, que ele vem aqui no Transform, ele meio que tipo, ele usou o negócio de ancorar pra grudar ele embaixo, mas aí ele vai desgrudar, porque ele não quer que fique lá embaixo, ele vai fazer assim. Então, ele fica mais ou menos, ele vai ficar a uma distância fixa da margem de baixo agora. Eu mudei pra 580. Olá. E aí no Message Timer é pra ser 2 segundos. E acredito que é pra ser one shot também. Vamos começar o código da HUD. Ela tem um sinal, que é quando o jogador clica no botão de começar o jogo. Start Game. Vai ter uma função showMessage. É quando eu quiser
mostrar uma mensagem pro jogador, não sei qual mensagem, ele só vai mostrar a mensagem e dar start. Ah, eu acho que é pra eu esconder a mensagem, né? Inclusive, não vou deixar. Opa, opa, opa. Aí tem o Game Over, é uma outra função. Vou copiar. Ela usa a função message para dar um show game over. Aqui vai fazer uma coisa interessante, né? O show game over, ele mostra a mensagem e dispara o timer da mensagem. Ela dura 2 segundos e vai vir o sinal. Só que ao invés de eu conectar o sinal, eu vou fazer diferente. Eu vou usar o comando await, que é um comando super legal da Godot, que é só por código que dá para fazer aqui para lá. Espera esse sinal ser emitido, especificamente o sinal desse timer. Então eu mostro a mensagem game over e espero ela acabar de mostrar essa mensagem para eu seguir executando. Então, isso vai executar a linha depois desse await quando esse sinal for emitido. Ele fica travado nessa linha. E vai rodar vários frames da Godot enquanto isso. E aí ele vai voltar exatamente na linha seguinte quando tocar o sinal. Aí eu vou. Depois. Então, quando é game over, eu vou mostrar game over. Aí eu vou voltar para a mensagem de Dodge Decrypt, vou dar show nela. E eu vou esperar mais um segundo antes de mostrar de novo o botão de start. Aí aqui eu estou fazendo um timer temporário que eu posso, tipo, dar um get tree, que eu tô acessando, tipo, um objeto interno da Godot que representa a árvore inteira, e eu tô criando um timer nela de 1 segundo, que tem um sinal de timeout. Isso aqui cria um Cine Tree Timer, que é um timer interno, ele não é um nó. É só um atalho para fazer por código rapidinho. Eu vou fazer a função de update score, que o score está guardado na main, mas visualmente é aqui que ele vai ser alterado. Então, ele tem essa função que a main vai chamar para atualizar o score. E eu vou fazer os sinais de importantes, que é o sinal de quando acaba o timer da mensagem e quando o jogador aperta o start. Então tem esse aqui. O botão tem um pressage, que é quando a pessoa aperta, um start button pressage. E o message timer é esse nome padrão também. Quando aperta o botão, eu vou fazer isso aqui. Eu vou esconder o botão e dar o sinal de start. E quando acaba o negócio da mensagem, eu já vou esconder só a mensagem. Legal. Agora eu vou colocar a HUD na cena principal. Eu vou vir aqui na cena principal, eu vou instanciar ela. Eu vou fazer de outro jeito dessa vez, ao invés de eu fazer um instantiate, eu vou simplesmente arrastar a cena e botar ela aqui. Ela vai aparecer no final. Como ela é um canvas layer, é uma camada, digamos, tá? Sempre que tem um canvas layer, ela é desenhada por cima de todo o resto. Então a HUD vai sempre ser desenhada por cima de tudo. Deixa eu só consertar uma coisa aqui. Esse cara aqui, a mensagem inicial dele tem que ter uma exclamaçãozinha no final. Hã? Ok. Tá. Coloquei. Aí, bom, o Start Game aqui tem um botão de Start, então é ele que avisa quando o jogo começa. Tem aqui o sinal Start. Eu vou conectar esse Start com o Start Game da main que a gente já escreveu. Então, ao invés de eu escrever o nome, eu vou escolher Pick e eu vou escolher o New Game. Eu consigo, ao invés de criar um método novo para conectar com o sinal, eu posso conectar com um método que já existe, que é isso que eu estou fazendo. Estou conectando com o método New Game. Connect. Ele vai só aparecer aqui agora o símbolozinho. E eu vou tirar esse new game que estava no Raid e trocar por Pass. Porque agora, ao invés de rodar automaticamente, eu quero esperar o jogador clicar no Start. Tá. E aí agora, quando dá um new game, a gente tem que também fazer coisas na HUD. A gente tem que zerar o score, né? Porque ele vai estar valendo 0. E mostrar a função getReady. Lembrando que esse start ele dura 2 segundos antes de começar de fato a partida. No Game Over, a gente quer mostrar a mensagem de Game Over. E quando o timer, quando a gente ganha score, eu tenho que atualizar na HUD também. Então sempre que aumentar o score, eu vou aumentar 1 e vou atualizar o que aparece visualmente, porque isso aqui é só um valor interno. Ok, com isso aqui a gente já tem quase todo o jogo funcionando. Deixa eu rodar ele. Então ele começa assim, o jogador está escondido, só vai começar a rodar quando eu apertar Start, época 2 segundos, e aí começa os inimigos a aparecerem. Morri. Aí dá isso e aparece tudo o start para começar de novo. Yeah, yeah, yeah. Ah.
Morri. Tem um problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer acontecer. Agora. Então tem vários scripts. Acho que não vai dar tempo. Mas. Como é tudo a mesma cena, se eu der start muito rápido, os creeps. Pode ser que ainda exista um creep da partida anterior na tela. Então eu quero me certificar que eu vou matar todos os creeps antes de começar uma partida nova. Aqui eu vou introduzir o conceito de grupos. Então, todo nó pode estar num grupo. Tem essa aba grupo. E aí eu consigo meio que fazer coisas em todos nós de um grupo de uma vez só. Então, o mob, eu quero colocar ele no grupo mobs. Ele aparece aqui e tal. E aí na main, quando eu for começar um jogo novo, eu quero matar todos os creeps que ainda existirem. Então, para isso eu vou fazer get tree, acessar a árvore como um todo. Aí vai ter um método chamado callGroup, que é para chamar uma função em todos os nós de um grupo. Aí eu tenho que passar duas informações: qual que é o grupo, o nome do grupo, e qual que é o método que eu estou chamando. Então aqui eu vou chamar o mobs, é o nome dele, e eu vou chamar o killFree, que é aquele método interno de apagar. Se eu tivesse parâmetros, eu colocaria os parâmetros aqui na direita, mas killFree não tem parâmetros, então eu vou só deixar assim. Então isso vai apagar todos eles quando rodar o jogo. E com isso a gente tem o básico do jogo. A gente tem uns 10 minutinhos e dá tempo de a gente tentar botar a música e mais umas coisinhas legais. Então, primeira coisa a gente Will, vai só botar. pra entender. Oi, Então, esse fala. grupo, no fundo, ele quando ele cria, ele gera dentro. Tá te cortando, eu não tô te ouvindo E direito. aí seria. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tá dando umas Quando cortadas. você cria esse grupo, Ah, ele fica. Todos os mobs ficam dentro desse grupo sim, original. sim. Tá. E aí É, isso meio que substitui um for que você teria que fazer para matar eles. Assim. isso. Porque como Entendi. os Entendi. mobs eles são acionados direto como filhos da main, eu até consigo iterar, né, fazer um for pelos filhos da main, mas eu teria que ficar fazendo um if pra ficar, você é um mob? Você é um mob? Ia ser meio chato ficar só achando os mobs aqui na árvore pra apagar só eles. Então eu posso meio que fazer esse filtro automático, tipo, falar com o do me dá todos os mobs, não quero saber do resto, que é desse jeito. Então, como eu peguei o nó raiz da cena mob e atribuí ao grupo Uhum. mobs, todas as instâncias dessa cena, o nó raiz vai estar no grupo mobs. Então, quando eu der esse call group, ele vai só disparar esse método em todos eles. Eu poderia também ter um método da árvore que é tipo, Entendi, me entendi. dá a lista de nós que está nesse grupo e eu poderia iterar e tal, mas o call group é mais rápido. E aqui tem um truquezinho, é Uhum. meio intermediário, meio avançado, é mais para quando o seu jogo começa a ter problemas de performance. A Godot, né, o código que a gente escreve está em GDScript e ele é uma linguagem interpretada. A Godot em si é feita em C++, que é uma linguagem compilada que é muito mais rápida. Então, sempre que possível, se a gente está num jogo que performance é um problema, é melhor a gente deixar a Godot fazer as coisas internamente do que a gente fazer algo que a Godot já sabe fazer pro GDScript, só que usando o GDScript ao invés de C++, porque a gente vai estar fazendo algo que já existe numa linguagem mais lenta. Então esse call group é meio que isso. Ao invés de eu escrever um for em GDScript que chama o método para cada nó, a Godot já faz isso para mim. Então, tipo, eu só passo o nome do método, o nome do grupo, e ela vai chamar em C++ esses caras, então vai ser muito mais rápido. Tá, entendi. Mas aí é mais macetezinho isso. Tá, então eu vou botar agora um acabamento no jogo. Primeira coisa, eu vou fazer uma corzinha de fundo. Deixa eu ver como que ele faz isso. Ele vai criar um color rect. Color rect, vou deixar aqui na raiz. Ele é um nó do tipo control, e aí no caso eu vou usar uma âncora para preencher a tela inteira. Só que eu vou botar outra cor. Eu vou botar. Eu não sei ele não diz exatamente qual que é a cor que eles usam. Eu vou tentar achar. Alguma cor que eu achar. Ah, esse aqui tá divertidinho. Vai, vamos ver. Ou alguma coisa.
Aí vocês podem mudar essa cor aí, se vocês quiserem. Não tem problema. Vou botar agora efeitos sonoros. Tem um efeito sonoro que... Pera aí, já botou a música? Onde que ele botou a música? Aí vai botar aqui mesmo, tá bom? Ele vai botar junto com os efeitos sonoros. Para tocar músicas na Godot, a gente tem que criar nós que são a música. Então eu vou criar dois Audio Stream Players. No caso tem a versão 2D, 3D e a sem posição. A 2D é para quando você quer tipo, ouvir um som relativo à sua posição, mas aqui são todos sons globais, né? Que eles tocam não importa a posição. E eu vou querer dois. Um deles vai ser a música, que eu vou chamar de Music. E o outro vai ser o Death Sound, que é o som que toca quando você morre. Aham. Aí eu vou colocar uma música em cada um. Então, eu poderia arrastar, mas dessa vez eu vou clicar aqui e clicar em Load. Ele aparece no negócio de arquivos. Eu vou vir em Art. E aqui a música é esse Housing na Forest. E o Death Sound, mesma coisa. Posso dar Load, Art, pegar Game Over. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Tá. Ele por padrão, ó, Mac, isso aqui agora que parece que vocês mudaram. Então, por padrão, a Godot não deixa sons looparem. Então, a gente tem que loopar eles. Eu vou configurar a música para loopar, mas o Game Over não é para loopar. Como que a gente faz para loopar? Eu pego aqui a música, eu vou na aba Import, aqui em cima, eu tico aqui loopar, e aí é muito importante, ele fica até amarelo para chamar a atenção, tem que clicar no Reimport. O que você está fazendo? Está pegando aquele aqui pro ponto import, que fica do lado do asset, e alterando as informações dentro dele, para falar, olha, esse arquivo de música é loopado. Então isso muda como que a Godot importa isso aí. Ele vai automaticamente loopar. E aí eu tenho que fazer tocar a música. Para fazer tocar a música eu vou colocar chamar o play aqui no Start Game do main. No New Game aqui. E quando der Game Over eu vou parar a música e tocar o som de morte. Aqui ele vai fazer uma parada brusca, tocar o som, é legal a gente fazer um fade in, fade out, não vamos fazer nada disso aqui para ser simples. Antes de mostrar a música, porque eu vou ter que fazer uma maracutá aqui para o som sair para vocês, a última coisa que a gente vai fazer é... O jogo ele joga com o teclado, mas para começar eu tenho que pegar o mouse e clicar no botão Start Game. Isso é meio chato, então eu vou fazer que dá para apertar o botão Start Game usando o teclado. Eu vou criar um shortcut, um atalho para o botão. Então eu vou pegar aqui o botão, eu vou vir aqui em... Cadê? Botão... Shortcut. Vou criar um novo shortcut, é um recurso, a gente já viu isso. Aí eu tenho que adicionar um input event. Eu vou pegar um input event action. É isso que ele faz? Não, ele pega o... ele cria um botão, ele cria um input map aqui, que vai ser o start game. Vai ser o enter. E aí aqui eu pego... ele aparece todas as ações, mas é um monte de coisa. Eu quero o start game. Tofu, você tá na minha frente, Tofu. Aí não faz. Não, Tofu. Depois a gente conversa, Tofu. Licença. Não tá aparecendo o start game. Será que ele tem que atualizar? Não tá aparecendo. Eu vou dar uma roubadinha aqui. Rapidão. Tututã. Eu vou te passar uns minutinhos aqui, mas é esse acabamento, tá, gente? Se vocês precisarem sair, porque tá dando a hora, já fazendo 2 horas, né? Eu tô gravando, vocês podem pegar depois. Mas, de qualquer forma, a ideia é vocês baixarem o demo pronto e trabalharem em cima dele. Então, vocês não precisam reproduzir exatamente o que eu tô fazendo aqui. Mas, dito isso, eu vou tentar terminar porque falta bem pouquinho.
Bom. Dodge. É. Edition. Pá. É o HUD. Pra. Eu tô dando uma roubada aqui porque a Godot não reconheceu o negócio. Então, pronto. Agora vai reconhecer. Pronto, consegui fazer o Start Game aparecer. Tá bom. Então agora quando eu rodar o jogo, não deve estar saindo a música pra vocês. Ah, não tá saindo nem pra mim. Mas eu... Ah, tá certo. Ela toca só quando eu dou Start. Mas agora eu posso apertar Enter e não precisar o mouse pra rodar. E aí toca o somzinho de Game Over. Tá funcionando. Agora eu vou compartilhar o jogo pelo Discord para vocês poderem ouvir o som, eu espero. Ver se eu consigo. Dá uns segundinhos para vocês olharem, aí eu compartilhando a tela. E aí eu espero que... isso, eu vi vocês perguntando aí no negócio de C Sharp, C++, e é o que o Chico respondeu mesmo, é isso aí. Agora eu vou dar Start, se alguém estiver vendo me diz se a música tá tocando. Dá pra ouvir a música? Não consigo ouvir. Tá, então eu não consigo compartilhar a música aqui pra mim. Na gravação vocês vão ouvir e quando vocês rodarem o jogo localmente vai ter também. E aí tem o som de Game Over também. Ah, o Vezert conseguiu ouvir. Então talvez o volume da transmissão não tá bom pra você. Mas o pessoal tá ouvindo, legal. Ah, na verdade, é porque não tava com a transmissão aberta. Dá pra ouvir sim. Muito bom, gente. Eu vou fechar aqui para essa parte da transmissão. Vou voltar aqui só para a câmera. E minha porta abriu. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Mas eu acho que acabou. Acabou. Mentira, tem mais uma coisa. Que é exportar o jogo. Talvez eu não consiga fazer isso agora. Mas para vocês fazerem uma build do jogo, de fato, é que eu estou rodando na própria Godot. Para fazer uma build e poder compartilhar com os amiguinhos, com a família e com o mundo todo, a gente tem que vir aqui em Projeto, Export, e aqui vai ter a parte da gente configurar as exportações para cada plataforma. Eu vou aqui e adiciono, tá? Para Linux. E aí ele vai me xingar, porque para poder exportar eu preciso baixar os templates da Godot para aquela plataforma. Por quê? Um jogo, uma build de jogo de Godot, na verdade é a própria Godot, o executável da Godot, junto com um arquivo que empacota todas as cenas do jogo, e todos os assets, e todos os scripts. Então, quando vocês, inclusive, vocês comprarem algum jogo de Godot na Steam, vocês pulsarem os arquivos, vocês vão ver que é isso. Tem um executável e tem um arquivo .pack. Às vezes eles conseguem dar merge nesses dois arquivos, eles viram só, mas esse executável ele é literalmente a Godot. Só que não é exatamente a Godot do editor, é uma build diferente da Godot, que é só a parte de executar um jogo. Não tem toda a parte de editar cenas e tudo mais, para ficar mais leve. E otimizado só para rodar o jogo. Então, para eu fazer uma build de um jogo, eu preciso ter essas builds especializadas da Godot para cada plataforma. A Godot chama isso dos templates. E tudo bem, é fácil de pegar, é só vir aqui em Manage Export Templates e baixar. Só que isso demora uns minutinhos, então eu não vou fazer isso agora. A parte, tipo, a Godot em si, o editor é levinho, é uns 50, 100 megas, mas esses templates são grandes. Eles chegam a 1 GB, mais ou menos. Que é especificamente para fazer a build do jogo, né? Então é um pouco maior. E porque é para todas as plataformas, então tem uma certa redundância aí. Mas aí depois vocês fazem isso, vocês baixam e aí vai dar para exportar, tem que configurar umas coisas ali na hora de exportar, mas aí vocês aprendem isso durante o resto do treinamento. Não está incluído no workshop de hoje. E é isso. Eu reproduzir o demo do Godot passo a passo, vocês podem baixar, e agora vocês entenderam, o código vai estar 90% parecido com o que eu fiz e que eu expliquei, eu fiz ali algumas mudanças ali para dar umas dicas extras além do que eles dão, vocês podem também, e se vocês tiverem tempo, eu recomendo, vocês mesmos tentarem fazer o guia em casa, ele explica direitinho, passo a passo, ele não dá todas as motivações, que nem eu dei aqui, mas ele descreve os passos certinho.
Ele não. Eu acho que tá tipo 80 a 90% traduzido em português. Esse guia, então dá pra vocês arriscarem tentar pegar a versão em português, porque a documentação oficial da Godot dá pra vocês trocarem o idioma. E a versão em português é uma das mais completas da tradução, mas ainda assim tem muitas partes faltando. Então, talvez não tenha tudo. O mais completo vai ser mesmo seguir em inglês. E se vocês tiverem dificuldades, vocês podem falar com os tutores, vocês podem falar com os mentores também do treinamento. Mas vocês podem só baixar o demo pronto e ir no seu grupo e começar a trabalhar no projeto a partir disso. E com isso eu vou parar a gravação.